E se, em vez de nosso querido Caminhão Kun vir buscar nosso herói e levá-lo para outro mundo, o próprio protagonista estudasse magia negra a vida inteira só pra isso? Desde criança, seu sonho era ser um herói em outro mundo, e ele passou a vida inteira estudando pra isso. Agora, Taro Sato fez um círculo mágico no seu quarto e adicionou uma gota de ketchup e até usou seu bichinho de pelúcia como sacrifício nesse ritual. Ele vai ser teletransportado pro mundo da Hello Kitty assim. A princípio ele pensou que não funcionou, mas então mãos começaram a sair do círculo mágico e o agarraram. Quando ele começou a abrir os olhos novamente, um cara barbudo estava perguntando que tipo de coisa estúpida ele havia feito. O menino feio e idiota não entendeu. Foi então que o velho, que na verdade é Deus, mostrou isso pra ele. O jovem de 21 anos chamado Taro Sato havia morrido. Ele foi encontrado em seu quarto sofrendo de uma grave falta de vida. É isso que acontece quando você tenta competir com o Truck Kun. O cara não pode acreditar que ele realmente morreu. Mas ei, pelo menos sua mágica funcionou. Deus diz que a Terra nunca ensinou magia aos humanos e é incrível que ele descobriu sozinho. Mas acontece que o círculo que ele desenhou não era para viagem. Foi por reencarnação. Além disso, ele errou ao não especificar o destino ou propósito, fazendo-o perceber que cometeu um engano. Agora ele tem que mudar sua estratégia, então ele pede a Deus uma segunda chance de reencarnação. Ele sempre esteve empolgado com outros mundos. Não posso deixar isso escapar, mas Deus está tipo, não, a reencarnação está fora de questão há séculos, graças à nova lei de reciclagem de almas que acabou de voltar. Basicamente, usar magia de reencarnação é um botão de autodestruição, e o destino dessas pessoas é sempre uma confusão total, como nascer e morrer imediatamente ou acabar como escravo. Você pode até voltar como uma besta ou, um inseto. Para ele qualquer coisa serve, menos um inseto. E ele ainda está curioso sobre habilidades especiais. Deus diz que elas existem no mundo dele, mas não são tudo isso, fazendo-o implorar por uma de qualquer maneira. O velho explica que eles são úteis, mas difíceis de ativar, o que o faz pensar que ainda é uma vitória. Então ele continua implorando, e o velho fica tipo, talvez, já que ele é o primeiro a reencarnar depois da proibição, perguntando se ele está realmente disposto a isso. Ele está totalmente dentro, não há como voltar atrás agora. Ao ouvir isso, o velho diz, antes de você se confundir, vamos esclarecer isso. Todas as memórias de sua vida passada serão apagadas. Ao ouvir isso, suas esperanças despencam, e o velho diz, te avisei, nada de favoritismo. Taro pergunta se até mesmo essa conversa será apagada. O velho diz, sim, tudo será apagado antes da reencarnação, nada de burlar o sistema. Com isso, seu ânimo está totalmente destruído, dizendo que talvez ele consiga pelo menos uma habilidade básica. Do nada, uma janela de sistema aparece na frente dele. Algumas luzes selvagens começam a se aproximar rapidamente. Na cena seguinte, estamos em um lugar diferente, e aquela luz está no céu. Ela está descendo para uma cidade medieval, passando por todos os tipos de lugares. Enquanto isso, em um beco, algumas pessoas estão espancando alguém. O cara loiro diz algo como, esse cara não tem nada que vale a pena pegar. Aquela luz vai direto para esse garoto. Ele acorda, abre os olhos e aqueles valentões começam a fugir, mas o garoto está prestes a desmaiar novamente quando está para fechar os olhos. É quando as habilidades roubadas do sistema entram em ação, e bam, suas memórias passadas estão de volta. O menino no chão pensa, eu me lembro de tudo agora. Se não fosse por essa habilidade do sistema, ele estaria frito. Ainda assim, ele está em uma situação complicada. Basicamente, ele não fez nada neste mundo ainda. Ele recuperou todas as suas memórias. De jeito nenhum ele vai morrer aqui. O nome dele é Taro, e em sua vida passada ele tinha o mesmo nome e aparência. Durante uma cerimônia de batismo aos 6 anos, foi revelado que ele tinha essa habilidade super confusa. Então seu pai, que é um desastre total, simplesmente o abandonou nesta floresta cheia de monstros. É por isso que ele fugiu para essa grande cidade chamada Sight, a poucos dias de sua aldeia. A cidade estava fervilhando de vida como um vídeo do TikTok viral, mas também tinha seu lado suspeito, com todos os desajustados. A vida era uma grande luta, mal conseguindo uma refeição a cada poucos dias. Taro está coçando a cabeça, quebrado e fraco, e os adultos estão apenas ignorando ele. Então, na verdade, só há uma opção neste mundo. Próxima coisa. Boom. Estamos em um novo lugar. Taro está vagando pela cidade. Ele vê um cavaleiro. Mas espere, há algo ainda mais legal à frente. É a guilda dos aventureiros com que ele sempre sonhou. Super animado, ele corre para dar uma olhada, mas é instantaneamente cercado por algumas pessoas. Eles dizem, esta é a guilda dos aventureiros, então cai fora. Taro responde, não estou aqui para essa confusão. Então alguém agarra sua camisa, não deixando barato. Mas uma garota aparece dizendo, relaxa, não precisa de violência. Aquele cara maluco arrasta Taro para uma mesa. A garota se junta, explicando que o cara só está tentando afastar os outros. Sentindo-se grato, Taro acha que finalmente encontrou um ser humano decente. Ele diz, quero me inscrever também. A menina diz, odeio te dizer isso, mas há uma taxa. Ao ouvir isso, as esperanças de Taro desabam. Ele não tem como se inscrever, mas está curioso sobre o custo. A garota diz que são 10 moedas de prata, mas os bolsos de Taro estão vazios. Ele adoraria se inscrever, mesmo que tivesse que implorar, mas ele está em uma situação difícil. Além disso, ele não tem documento de identidade desde que fugiu. Mas o cara diz, sem problemas, eu cubro isso. O queixo de Taro cai com a gentileza do cara.
Enquanto isso, alguns aventureiros estão rindo, apostando que Taro vai desistir assim que se registrar. Mas Moab está tipo, esse é o plano. Eles estão apostando que Taro vai trabalhar duro para pagar de volta as 10 moedas de prata. Os aventureiros acham que é uma aposta boba. Quem aposta em uma criança? Mas Moab está totalmente dentro, apostando em Taro. Com as apostas feitas, Taro acha que Moab é um cara legal, apesar do nome. Ele se curva, agradecendo a Moab por tudo. Mas Moab diz algo como, não se engane. Enquanto Moab sai, a garota explica que ele também era órfão. Tornou-se aventureiro após uma vida difícil, provavelmente se vê em Taro. Então eles continuam com o registro e ela se apresenta como Nai, pedindo que ele toque um cristal mágico. De repente, toda a guilda se ilumina. Sua habilidade aparece no papel, mas é tudo uma confusão. Sua habilidade se chama texto distorcido, e Taro pergunta, o que é isso? Nai explica. Como um lanceiro e uma costureira, pratique o suficiente e ele desbloqueará habilidades legais. A voz do mundo o guiará. A mente de Taro fica maravilhada ao ouvir sobre essa voz do mundo. Nai diz que é como se os céus guiassem todos para suas habilidades. Taro se pergunta se é a mesma voz que ele ouviu quando quase morreu e se lembrou de sua vida passada. Nai diz, com texto distorcido, ele não tem um caminho claro, mas tentar coisas diferentes pode ajudar. Levantando-se, Taro está animado para dar o seu melhor. O atendente diz a ele para esperar um pouco. Olhando para a máquina, Taro pensa que é como uma câmera antiga. A garota está mexendo com ela. Taro ainda está intrigado com este aparelho. Ela está mexendo sem parar. Então ela lhe entrega um pingente dizendo que é a tag da guilda dele. Ele está começando de baixo, tem que usar no pescoço. Ouvindo isso, Taro faz o que ela diz, pronto para começar. Ela disse, e vou te explicar sobre a guilda dos aventureiros. Então eles têm esse sistema de classificação, começando com o rank de novato. O rank mais baixo é D, depois vem D, IF, e assim por diante. Nosso herói está tipo, uau, vai ser uma batalha subir de nível. A garota da guilda diz, chegue a um rank alto, e boom, você é elite. Rank top? Isso é esse mais. Mas cuidado, qualquer crime será registrado na sua ficha, e você será expulso da guilda, sem perguntas. Além disso, você será entregue aos guardas, não importa quão pequeno seja o crime. Muitos aventureiros por aí, mas a maioria joga pelas regras, então, sem estresse. E Taro está pensando que esses caras parecem durões, mas eles são tranquilos. Depois de toda essa conversa sonolenta, Taro está ansioso para começar uma missão. Nai diz, relaxa cara. Ela está tipo, é hora do almoço, e para comemorar sua chegada, o almoço é por minha conta. Próxima cena, o tempo voa. Ela está servindo um prato para o nosso herói. Desde que ele reencarnou, ele está morrendo de fome, então ele está pronto para devorar. Sem perder um segundo, ele começa a comer e então se emociona pensando, caramba, isso é delicioso. Ela está observando ele comer. Enquanto isso, ela pergunta, você foi criado em uma família rica? Você tem boas maneiras. Se for um assunto delicado, ele não precisa se abrir. Taro diz, não, apenas uma família de fazendeiros pobres e minha mãe faleceu quando eu era bebê. Aos 6 anos, ele fugiu da casa do pai porque o pai ia abandoná-lo na floresta. Nai pergunta, foi para diminuir as bocas para alimentar? E ele responde, provavelmente. O pai costumava bater nele, então não havia amor perdido ali. Resumindo, chegar à cidade foi brutal. Ele enfrentou um monte de monstros no caminho, parecia que não havia escapatória daquele caos. Mas de alguma forma ele teve sorte e conseguiu chegar à cidade. Finalmente ele encontrou Saichi. Ainda assim, ninguém era legal com um fracote como ele. Ele estava sempre brigando por sobras, vivendo na miséria daquele lugar amaldiçoado, mal sobrevivendo ao dia a dia. Mas graças a esta refeição, a vida está melhorando, e ele pode aguentar por mais alguns dias. Próxima cena, o tempo avança novamente. Alguém está chamando pelo atendente da guilda. É o Taro dizendo que ele terminou o trabalho de limpeza. O atendente diz, tem um poço lá atrás, refresque-se, e aqui estão algumas roupas. O garoto fica todo ouvidos. Ele encontra o poço para se limpar. Sem tempo a perder, ele está pegando água para um banho. De repente alguém diz, cara, você fede. Ele se vira para ver quem está falando. Um cara barbudo está lá dizendo que ele cheira mal. Nosso herói está irritado, dizendo que o cara fede também. E o barbudo fica tipo, repete isso, eu te desafio. Ele parece e cheira como se não tomasse banho há séculos, roupas todas sujas. Então ele está tipo, não tem escolha. Vamos esquentar esta água, diz ao menino para apressar-se e tomar banho. Ouvindo isso, nosso herói relaxa, pensando que esse cara é realmente um cara legal. Na cena seguinte, o cara está esquentando água para Taro, que se pergunta como esse velho vai fazer isso. Então Ban, ele tem magia de fogo na mão e está esquentando a água. Taro fica tipo, uau, isso é magia com certeza. E a água está aquecendo. O cara barbudo diz, entra rápido. Taro pensa que esse é o primeiro banho há séculos, contando a vida passada, já são 8 anos. De repente, o barbudo pega ele e o mergulha na água, ajudando-o a esfregar. Obviamente ele não está fazendo tudo sozinho. Momentos depois, nosso herói está todo limpo, dizendo que se sente muito melhor. Bem nesse momento, uma voz do sistema surge, dizendo que sua habilidade especial foi ativada. E já que ele completou a missão de limpeza corporal, ele agora tem um feitiço de purificação. O outro cara tipo, e aí? E nosso herói tipo, acabei de ouvir a voz do mundo e aprendi a habilidade de purificação. O cara tá tipo, yo,
O segredo para aprender o feitiço foi provavelmente o banho. E Tarô tipo, espera, isso muda pra todo mundo? O cara barbudo acena dizendo, sim, mesma habilidade, caminhos diferentes. E às vezes, é apenas talento natural. Uma maneira de dominar feitiços de fogo é continuar acendendo fogueiras, e o truque para aprender qualquer coisa é experimentar coisas diferentes. Mas nosso herói conseguiu o feitiço de purificação, totalmente surpreso por conseguir uma habilidade tão rara como essa. Ao ouvir isso, a mente do garoto fica espantada, se perguntando se é realmente tão incrível assim de um feitiço. Então o cara entrega algumas roupas. Tarô diz, obrigado, mas eu não preciso de tudo isso. Vou tomar um banho, então vou me retirar. Mudança de cena, e Tarô está escolhendo sua próxima missão. Mas então o atendente da guilda diz, ei, o líder da guilda quer falar com você. Totalmente confuso, Tarô pensa, por que alguém tão importante iria querer falar comigo? Próxima cena, ele está na porta do líder, perguntando se pode entrar. Ele entra, e surpresa, é aquele velho barbudo de antes. A menina sussurra para ser educada porque aquele é o chefe. Então o herói se inclina dizendo, obrigado por antes, mas o homem descarta dizendo-lhe para sentar. Mudando de assunto, ele menciona que Nai disse que Tarô está falido e sem teto, então ele tem uma proposta. A guilda tem um quarto extra com uma cama, e Tarô pode ficar lá por enquanto. Em troca, ele precisa ajudar com a limpeza e assistir Nai e o pessoal da guilda. E sim, ele será pago também. Ouvindo isso, nosso herói fica chocado, perguntando se o líder da guilda realmente concorda com isso. O homem diz que Nai tem insistido, e é o mínimo que eles podem fazer, porque mesmo que Mobil tenha emprestado, ele ainda é um aventureiro de coração. Se ele der o fora sem quitar a dívida, vai estragar a reputação da guilda, então ele precisa agir como um verdadeiro aventureiro. Observando o garoto, parece que ele também bateu a cabeça. Eles oferecem para cuidar dele na enfermaria com sua magia. Tarô vai embora, e o homem comenta que, assim como Nai e Mob disseram, há algo especial nos olhos daquele garoto. Mesmo que a habilidade de texto confuso tenha suas desvantagens, pelo menos vai ajudá-lo a se virar. Próxima cena, Tarô está relaxando em seu quarto, dizendo que finalmente tem sua própria cama de novo. Ele se joga nela, determinado a arrasar no dia seguinte. A noite passa rápido, e o garoto mal-humorado pensa, cara, dormi demais. Mais tarde ele pede desculpas pra Nai por perder a hora. Ela diz pra ele relaxar, porque sabendo como ele estava na noite passada, deixou ele dormir um pouco mais. Mudando de assunto, nosso garoto vai trabalhar, começando a limpar todo o salão da guilda. Vendo a equipe ocupada, ele pergunta se eles precisam de ajuda, e outro cara diz, tem muito, mas você sabe ler? Tarô responde, eu sei ler, escrever e fazer contas, então se for um documento simples, eu consigo. Ouvindo isso, toda a guilda fica chocada. Logo depois, alguém toca em Tarô. É Ney, super surpreso, perguntando se ele realmente pode fazer tudo isso, implorando por sua ajuda. Enquanto isso, os aventureiros não acreditam que esse garoto sabe ler, porque alguns deles nem sabem contar até 10. Mudança de cena. E Tarô está dizendo que não fez nenhuma missão naquele dia, então sem fluxo de dinheiro. A vida dele tem sido um caos desde que ele começou a ficar na guilda. Ele tem trabalhado duro com o trabalho na guilda dia e noite, sem tempo para relaxar. Ele faz missões de escolta para iniciantes durante o dia, e agora está acostumado ao trabalho duro. Ele já fez um monte, em pouco mais de 2 semanas ele pagou sua dívida com Moeb. Finalmente ele entrega o dinheiro agradecendo por tudo, mas Moeb diz, não precisa disso tudo. E aqueles que apostaram que Tarô falharia em sua dívida, é melhor pagarem logo. Certo, prepare-se, porque essa história está prestes a dar uma guinada. Então, os aventureiros, sim, eles definitivamente não estavam a fim desse plano. A próxima coisa que você sabe, Moeb está rolando em dinheiro tudo graças ao garoto. E ele está tipo, ei, esse garoto é o verdadeiro MVP. Então Ney aparece dizendo, ei, é dia de pagamento, e se pergunta por que ele não usa o dinheiro para suas coisas. Tarô está se exibindo, dizendo que agora ele é nível G, então ele tem que se dar um mimo. Uma vez que ele alcance o nível F, pode ir em caçadas épicas de ervas na floresta ou pegar pelos de unicórnio, sem problemas. Então ele acha que deveria pegar uma faca enquanto tem dinheiro, então ele está indo fazer umas comprinhas sérias. Mudança de cena e estamos bem no meio da cidade. Tarô está pensando que fazer compras em casa era mais ou menos, mas aqui é incrível. Ele vê um lugar e diz, aposto que é a loja que a Ney estava falando. Ela tinha dito para pegar roupas maiores porque, sabe, as crianças crescem como ervas daninhas. Ele precisa de um peitoral e uma capa para mantê-lo seco, e ele está pronto para ir. Então ele pega seu equipamento e vai para a loja de armas em seguida. Ney tem as conexões porque ela conhece essa loja épica. É administrada por anões, o que é incrível porque ele nunca viu um antes. Humanos são a norma nessa cidade, então isso é um grande acontecimento. Ele já encontrou povos bestiais no Guilda de Aventureiros, mas anões? Primeira vez. Ele entra na loja, examinando as armas, totalmente impressionado, mas cadê o vendedor? De longe, alguém pergunta se ele é um cliente, dizendo para relaxar e dar uma olhada. Nosso cara faz exatamente isso, mas está demorando uma eternidade e ele pensa, esse cara está ocupado ou o quê? Finalmente ele avista o anão e o anão diz, ah, você é um cliente, né? Chegando mais perto, pergunta se Tarô é uma criança. Mudando de assunto, Tarô pergunta se o anão vai temperar aquela espada.
O anão está confuso, tipo, o que você quer dizer? Tarô admite que não é especialista, mas ouviu que se você bater em ferro quente e jogar água nele, ele fica mais resistente. O anão diz, primeira vez que ouço isso, mas parece inteligente. Mas ele está preocupado que isso possa estragar o ferro. O anão continua olhando para a forja. Diz que há itens na prateleira que podem funcionar, dizendo a ele para pegar um. Ele está dando de graça, como um agradecimento pela dica. Tarô está chocado, pensando que o anão está ansioso para experimentar. Então ele aceita a oferta generosa. Finalmente ele tem uma arma. Ele testa seus golpes, pergunta ao anão o que ele acha, mas o anão nem está prestando atenção. Tarô pensa, ele vai simplesmente me ignorar? Ao sair, ele agradece ao anão pela adaga e sai. Na próxima cena estamos no salão da guilda. Ney fala, na sua idade é legal escolher algo chamativo assim. Tarô diz, essas são bem mais confortáveis do que minhas roupas antigas. Ney olha as roupas, dizendo que o material é decente e como é barato, ele está satisfeito. Tarô está surpreso, perguntando como ela sabe de tudo isso. Ney diz, avaliar é minha praia, posso usar isso nas coisas. O protagonista se pergunta se ela pode avaliar pessoas. Ela diz que apenas parte de sua habilidade está desbloqueada, então não. Mas é prático para objetos, como verificar saques de missões. Impede que ela seja enganada por comerciantes. No início só mostrava o nome do objeto, mas agora é super versátil. Tarô pergunta o que ela precisa para avaliar pessoas. Ela diz que precisa atender a certos requisitos e o nível de habilidade importa. Tipo, se ele tiver uma classificação S, ele pode avaliar qualquer coisa se atender às condições. Mas com uma classificação G, nada de avaliar pessoas, de jeito nenhum. Ele ouviu dizer que até pode detectar talentos pessoais com uma classificação S. E Tarô disse, isso pode definitivamente ajudar a descobrir como minha habilidade funciona. Ele acabou de adquirir essa habilidade de purificação e está se perguntando se pode conseguir a habilidade de texto confuso da mesma forma. Ney disse, espera, você realmente conseguiu essa habilidade? Isso é magia a nível de cura, cara. Pensando que talvez a habilidade de texto confuso seja algum tipo de coisa de cura também. Ele pergunta se Tarô aprendeu o feitiço de limpeza, mas Tarô diz algo como, não, isso é ruim. Purificação é uma habilidade de alto nível para curandeiros, mas você precisa saber a habilidade de nível de limpeza primeiro. Outra habilidade na lista é purificação, mas de alguma forma ele simplesmente pulou direto para a purificação. Então ele não é exatamente um curandeiro. Tarô está apenas parado ali, totalmente perdido em toda essa conversa de habilidades. A garota continua pensando, dizendo que nunca ouviu falar de nada parecido. Mais tarde, Tarô está no modo de treinamento. Ney liga para ele. Tarô pergunta, e aí? Ela diz que ele foi incrível naquele dia e que seu pagamento está disponível. Ele está empolgado porque tem em mente uma maratona de compras, mas não pode comprar tudo, então precisa priorizar. Moeb aparece perguntando o que está acontecendo porque Tarô parece animado, mas Tarô só vai embora e Moeb fica tipo, algo está estranho. Então de repente Tarô esbarra em alguém. É o líder da guilda verificando se ele está bem. Tarô sorri, dizendo que recebeu o pagamento hoje. O líder da guilda, vendo sua animação, pergunta se ele quer um dia de folga. Tarô agradece e sai. Os dois apenas o observam ir. Próxima cena, novo local. Tarô foi às compras. Ele vê um lugar familiar. É a oficina do ferreiro que ele já visitou antes. Ele bate na porta para ver se há alguém. Não há resposta e nenhum cliente por perto. Ele abre a porta chamando, o anão ainda está forjando, perguntando quem está lá. Vendo que é uma criança humana, ele pergunta se é o mesmo menino. Tarô disse, sim, só queria agradecer pelo brinde. Mas o anão disse, espera aí, sua ideia funcionou, mas deixou o ferro frágil. E agora? Tarô diz pra ele se acalmar, está apertando demais. O anão solta pedindo desculpas. Ele tem tentado de tudo, tornando as coisas mais difíceis, mas frágeis. Tarô está pensando, isso não está funcionando. Existe um truque para endurecer o metal temperado, é chamado de recozimento. Têmpera e recozimento são melhores amigos. Bata no ferro a uma temperatura mais baixa do que quando você o temperou e ele fica mais resistente. Durante a têmpera, eles aplicam uma argila especial, Yakiba, para esfriá-lo rapidamente e endurecê-lo, ou pelo menos é o que a TV diz. O anão entende agora. Tarô diz que se ele fizer isso, a arma deve ficar muito melhor. O anão sorri, agradece e pede para chamá-lo de mestre. Tarô responde, não, isso é demais. Só compartilhando o que eu sei. E bum, Tarô desbloqueia outra habilidade, os Olhos da Verdade. O anão está animado, dizendo que vai criar algo épico com as informações, pedindo para se encontrar em um mês. Tarô faz uma reverência, agradecendo e parte. Próxima cena, o distrito comercial da cidade. Está lotado, muitas pessoas fazendo compras. Tarô está animado para testar sua nova habilidade, usando os Olhos da Verdade. Ele está impressionado com isso, ele consegue ver e identificar qualquer coisa. Humanos ainda não conseguem porque não está totalmente desbloqueado, mas é super útil. Tarô pega uma laranja, imaginando se é assim que Ney vê as coisas. Tudo tem uma descrição. Ele planeja evitar as coisas falsas graças a essa habilidade, comprando apenas as poções boas. O mesmo vale para outros itens que ele procura. O tempo voa e as pessoas estão olhando. É o Tarô, carregando uma montanha de coisas em uma caixa. Parece que ele gastou todo o seu dinheiro e agora está quebrado. Faz 2 meses que ele se tornou um aventureiro. A maioria dos aventureiros o vê como o multitarefas definitivo, basicamente o faz-tudo da guilda. Ele geralmente fica com as missões fáceis e poucos realmente o veem como um aventureiro de verdade. Seu ranking está preso em G+.
Ser promovido para F foi graças às missões fora da cidade, mas a guilda acha que ele precisa de mais músculos. Então, um dia, um cara chama ele para o pátio. Lá, um grupo de pessoas está praticando suas habilidades com a espada. Esse velho Dice diz que Taru está mais magro desde a última vez e é por isso que ele pode se juntar ao time de treinamento. Dá uma espada para o nosso herói, que está preocupado que zoem ele por faltar 2 meses de treino. Então Daz avança em Taru, dizendo para ele mostrar o que tem. Taru segura sua espada firme. Enquanto balança, Daz aponta que ele está gastando muita energia. Diz para ele se preparar. Dá um golpe sólido em Taru, dizendo que ele deixou a guarda baixa. Mas ei, ele tem potencial. Entenda o básico e ele será uma fera, mas primeiro eles precisam corrigir sua postura. A partir de então, a agenda dele está lotada. De manhã, ele limpa o guilda, além de ter tarefas de missão. No fim da tarde, é hora das artes marciais. Com tudo isso, o cara está exausto todos os dias. Ele pensa, isso é legal, mas deve haver um jeito mais rápido. Mas seja como for, ele só vai dormir por agora. Então ele usa seu poder de purificação. De repente, ele tem uma ideia. Talvez ele possa limpar a guilda rapidamente com esse poder. Por enquanto, ele vai testá-lo em seu quarto para ver se funciona. Ativando seu poder, ele lança no chão. Um brilho azul enche a sala e boom, tudo está limpo. Acontece que as paredes são realmente super brancas. Mudando de tática, ele deveria tentar limpar toda a guilda. Então ele abre os olhos. Olhando ao redor, se pergunta se algo está diferente, mas então ele vê algo. Uma criança cai no chão como um saco de batatas. O líder da guilda entra correndo, perguntando se foi ele que fez isso. A criança está totalmente exausta no chão. Uma luz misteriosa acabou de encher o salão da guilda. O herói pede desculpas e o líder da guilda verifica se ele está bem. Ele provavelmente esgotou sua mana, dizendo para não desperdiçar seu poder em coisas pequenas. Geralmente ele usaria essa magia contra mortos-vivos e deveria se limitar a pequenas limpezas. Colocando-o na cama, ele diz para ele relaxar hoje. Nosso herói insiste que não terminou, mas então ele apaga como uma luz. Na manhã seguinte, Taru se sente revigorado e usa seu poder e finalmente, ontem ele liberou seu tempo e em vez de limpar, ele teve mais tempo para praticar suas habilidades com a espada. No entanto, o treinamento foi principalmente apenas exercícios básicos. Notavelmente, ele era o mais jovem e menor entre os outros treinadores, e alguns deles até tinham seus próprios talentos únicos e estilos de espada. Com isso, sua ascensão no mundo dos aventureiros naquela idade foi realmente uma grande raridade. Depois Ney diz que, como você sabe, há uma razão pela qual eles não distribuem patentes mais altas para todos, pois precisam garantir a qualidade de seus aventureiros. Afinal, é uma profissão cheia de riscos, e eles não podem dar uma patente para alguém que não mereça, porque caso contrário, poderia acabar tendo consequências. Enquanto isso, nosso garoto continuou a treinar esgrima, achando que era realmente sortudo. A cena muda. Taru foi novamente à oficina daquele anão. Ele havia conseguido forjar algumas lâminas como nunca antes por causa dele. Ele também forjou uma espada curta para o garoto, perguntando se ele a aceitaria. Taru, por sua vez, pega essa espada. Agradecendo por tudo, o anão pede que considere isso como um presente apenas para dizer obrigado. Usando sua habilidade de avaliação, Taru fica surpreso ao pensar que uma única moeda de ouro vale aproximadamente 10.000 ienes, o que significa que aquela espada valia pelo menos 150.000 ienes. O anão não entende nada do que ele disse, mas nosso herói responde que não é nada, perguntando se por acaso ele adicionou algum tipo de valor àquela espada. O anão pergunta se ele pode perceber porque às vezes ele tem essa habilidade de dar um bônus e fez esta espada há algum tempo e realmente conseguiu ter essa habilidade. Com isso, Taru continua a observar seu equipamento, pensando que as pessoas ficariam loucas por apenas um aprimoramento desses, imaginando o que aconteceria se vissem isso. Já se passaram 6 meses desde que ele recuperou as memórias de sua vida passada, e as memórias dela estavam principalmente na forma de conhecimento adquirido, mas você não pode ignorar as vantagens. É como aquelas histórias épicas de fantasia e isekai, onde os personagens usam sua inteligência para governar outro mundo. Mas após investigar, ele percebeu que é uma faca de 2 gumes. Taru tem um flashback de um relatório sobre um cara que foi destruído por um monstro. Um aventureiro pergunta se é o cara que apareceu no escritório para se registrar, e o outro diz que não foi muito inteligente registrar-se sem apoio. Aparentemente, ele queria patentear algo, mas um nobre roubou sua ideia e no dia seguinte, seu corpo foi encontrado na floresta. Então, levar tecnologia para lá pode não ser tão fácil quanto ele pensava. Enquanto isso, alguns aventureiros estavam praticando habilidades com a espada. Taru, assistindo à luta, diz que é um movimento básico mais eficaz. Então ele tem uma ideia, dizendo que vai escolher algo que parece simples, mas é difícil de copiar. Um pouco depois, nosso rapaz estava aprontando algo. Acontece que era pão, mas estava todo queimado. Ele tentou fazer seu pão favorito de sua vida passada. Sinceramente, a higiene nesse mundo é super estranha. Eles nem lavam as mãos e fazer pão com fermento é uma luta. Mas se der certo, ele vai fazer um pão incrível e realmente comer. Então ele usa sua habilidade de purificação para eliminar todos os germes. Com isso, Taru finalmente fez seu fermento. Enquanto isso, Ney estava assistindo, perguntando o que ele estava fazendo. Ele diz que vai fazer pão com isso, usando aquele líquido para preparar pão branco e macio com farinha. Basicamente, pão como ela nunca viu antes. Ney pergunta se é aquele pão branco sofisticado que os ricos comem porque ela também quer fazer.
Com isso, Tarô continuou preparando sua refeição com Nai ajudando-o. O garoto basicamente foi para um mundo mágico apenas para fazer pão. Um pouco depois ele finalmente terminou. Não está super fofo já que foi cozido em uma panela. Então Nai diz que o cheiro é incrível. Cheirava tão bem que até os aventureiros do outro lado da sala estavam cheirando. Em pouco tempo, o líder da guilda aparece perguntando se ele fez pão, ao que ele responde: sim, é branco e macio. Sem hesitar, o líder da guilda começa a devorar o pão, surpreso com o sabor porque é realmente diferente. Ney diz que ele é incrível porque pode fazer todo tipo de coisa, até mesmo pão. Mudança de cena. O edifício ao lado do Guilda dos Aventureiros é um bar administrado pela guilda, e é um ponto de encontro para aventureiros. Quando adicionaram um sanduíche dele ao cardápio, fez muito sucesso em uma semana, aumentando o número de clientes regulares. E claro, a criação foi do Tarô, mas eles fizeram disso a especialidade exclusiva da filial da guilda. Depois de tudo isso, Tarô podia comer boa comida e conseguir abrigo da guilda. Foi uma situação vantajosa para ambos. Em resumo, ele é apaixonado por pão, mas também por arroz. Mas não é um grande problema neste mundo. As pessoas tratam o arroz como uma erva daninha que elas alimentam ao gado, então ele está chateado com isso. Com isso, sua missão como ex-japonês é espalhar o amor pelo arroz. Ele tentou falar com Léo sobre isso, mas Léo nunca tinha ouvido falar de arroz. Então ele decidiu servir a ele pão feito com farinha de arroz. Quando ele estava prestes a comer, ele parecia incerto, ele rapidamente mudou de ideia. É muito diferente do pão comum e super saboroso. Com isso, ficou decidido. Eles começaram a vender pão de arroz. Nosso garoto está animado porque conseguiu. Um pouco depois, mais e mais clientes começaram a chegar e agora eles têm que pensar em fazer um prato principal com arroz, achando que uma tigela fácil de comer pode funcionar por enquanto. Mas primeiro, eles precisam fazer arroz normal. Como eles não usam hashes lá, vão dar um jeito, finalmente terminando seu prato, adicionando carne ao arroz. O garoto realmente se tornou um chefe neste mundo. Com isso, o prato estava pronto e boom, outro item de sucesso foi adicionado ao menu, e um monte de pessoas da guilda veio só para experimentar este prato incrível. Um pouco mais tarde, Tarô estava relaxando em uma mesa, terminando um novo prato. O garoto estava animado porque não podia esperar para comer. Bem na hora que ele adquire essa nova habilidade, ele fica tipo, uau, o que é isso? Acontece que ele só precisava ser um guru da comida e boom, de repente ele sabe tudo sobre plantas. Mas Tarô não está exatamente pulando de alegria. Basicamente ele está tipo, nada parece diferente. Então ele tem essa ideia de conferir as plantas do jardim. Ele chega lá e ainda nada. O cérebro dele não está dando nenhuma informação nova. Ele pensa que talvez devesse usar sua habilidade de avaliação para verificar as coisas. Acontece que aquelas plantas são apenas ervas daninhas. Tarô diz, ok, retiro o que disse, essa habilidade é realmente legal para verificar as coisas. Então estamos de volta no salão do Guilda. Este garoto tem um gato na cabeça, dizendo que o avô está fora, perguntando se pode deixar o gato com ela. A garota responde, claro, só preciso marcar no livro que ele está seguro. E assim, missão cumprida. Mudando de assunto, ela brinca que o gato está mais na guilda do que em casa. Ela pede a identificação de aventureiro dele para anotar a missão. Tarô está de boa com isso, mas quer saber por quê. A garota diz, você vai ver. Ela vai até aquela máquina mágica de antes, coloca a identificação de Tarô nela, e assim mesmo o trabalho está feito. Ela diz, parabéns, agora você é rank F. Tarô está animado, agradece a ela. Ela pergunta se ele quer uma missão de nível F. Tarô responde, claro, mas preciso me preparar primeiro. Ao sair, Ney pensa que Tarô esqueceu de confirmar que sua missão foi concluída. Logo depois, Tarô está em casa, se equipa e se prepara para sua missão de nível F. No quadro de missões, ele escolhe sua missão. Nai está surpresa. É uma missão de coleta de ervas. Ela pensou que ele iria caçar, especialmente com aquela espada de anão. Tarô diz, verdade, mas quero tentar outras coisas primeiro. Então Tarô está na floresta pensando, é isso. Ele mergulha de cabeça usando sua habilidade com plantas. Cada planta tem uma descrição detalhada. A habilidade dele é super útil. Ele fica tipo, sim, como eu pensei. Começa a colher ervas com seu balde. Com essa habilidade, ele é uma máquina de coletar ervas. Algumas horas depois, ele tem todas as ervas. Mas algo está estranho sobre a floresta. Ele não tem certeza de onde está. Acha que talvez esteja perdido. Talvez deva voltar. Então ele ouve barulhos nos arbustos. Algo está lá e bam! Um goblin aparece. Tarô pensa, por que essa coisa está aqui? Se for apenas um, ele pode ter uma chance, pegá-lo de surpresa. E em um mundo de fantasia, ele deve derrotá-lo rapidamente. Além disso, ele quer testar a espada, mas ele está tremendo como uma folha. Ele está realmente incerto sobre todo esse negócio, mas continua se movendo em direção ao Goblin. Então ele faz um barulho. O Goblin o ouve. Ele investe contra ele. Tarô consegue bloquear o golpe. Ele está perdendo para um Goblin com um machado de pedra. Sua espada voa longe. O Goblin ainda está perseguindo, quase o acerta, mas Tarô cai. Ele se levanta, pega sua espada, ele ainda está tremendo de medo. O Goblin tenta atacar novamente, mas Tarô está com sua espada pronta. O sistema diz que uma habilidade foi ativada e Tarô está tipo, o que está acontecendo? O Goblin não tem ideia do que Tarô fez. Ele saiu em segundos. Foi assim que ele escapou. Continuou colhendo ervas e começou a treinar espada no seu tempo livre. Ele até tentou fazer poções usando livros. Trabalhou como ferreiro com o anão.
Recentemente, ele tem praticado arco e flecha. Existe uma razão para ele tentar todas essas coisas, porque sua habilidade de texto ilegível tem regras de ativação super específicas. Quando ele reencarnou, ele recuperou as memórias de sua vida passada. E depois de finalmente tomar banho após 2 meses, ele adquiriu a habilidade de purificação. Normalmente, ninguém ficaria tão sujo em apenas 2 anos, e essas pessoas geralmente não têm uma segunda chance de se limpar. Ele chamou a atenção dos sábios por ser um profissional em identificar o que os especialistas fazem, algo que geralmente não é permitido porque leva anos de sabedoria para conseguir. Graças ao conhecimento de sua vida passada, ele preparou refeições incríveis e aprendeu sobre plantas. Olhando para trás, nenhum desses feitos épicos acontece da noite para o dia em uma vida normal. Em resumo, ele só quer tentar de tudo, na esperança de desbloquear algumas novas habilidades, e ser teimoso é simplesmente o seu estilo. Logo depois, Tarô acerta uma flecha na capa do mob. Quase acerta o cara. Ele fica todo irritado com isso. Mas então outra pessoa aparece. Tarô passou sua juventude sendo transportado para outro mundo. Ele realmente conseguiu a reencarnação. Próxima cena, Salão dos Aventureiros. Nosso garoto também está relaxando lá, pensando em como ele tentou várias coisas por tipo 1 ano e meio, mas não conseguiu dominar nada. Ele trouxe novos lanches para a pousada e eles foram sucessos instantâneos. Ele até ensinou o anão a forjar uma nova arma, uma katana. Depois de um tempo, ele capturou um coelho de um chifre, sua primeira caçada de monstros. O deus de antes disse que não seria fácil e ele estava certo. Mas ele ganhou algo de todo esse caos e percebeu que pode lidar com várias tarefas como um chefe, o que é raro em um mundo cheio de habilidades. E se você não tem habilidades, é visto como um iniciante. Tentar dominar algo sem talento natural é quase impossível, e ele se pergunta se suas habilidades confusas em tecnologia têm algo a ver com isso. Então nosso herói se levanta, pensando que talvez ele esteja apenas pensando demais em tudo isso. Então ele decide ir em uma missão para coletar ervas. Ele planejava ir para a Floresta Nordeste naquele dia, mas se ele continuar indo nos mesmos lugares, pode dar errado e acabar com todas as ervas. Quanto mais ele avança na floresta, mais raras as ervas que ele encontra e mais ele sente a presença de monstros. Na maioria das vezes são apenas goblins, mas em alguns lugares ele pode encontrar um orc. Talvez ele devesse terminar a missão do dia rápido. Algum tempo depois, ele finalmente termina de recolher todas as ervas. Ainda assim, o garoto continua colhendo mais algumas plantas. A que ele está segurando parece bastante rara. Ele teve sorte porque estava realmente encontrando algumas plantas legais. Naquele momento, ele ouve um barulho. Olhando para o lado, ele se pergunta se é um coelho ou um duende, mas seu rosto muda quando ele vê o que é. É outro goblin. Aquela criatura está segurando um ratinho. Nosso garoto está prestes a sacar sua espada, mas então o Goblin o avista. O monstro continua olhando para o protagonista. Do nada, o garoto dispara. No mesmo momento, o sistema avisa que a habilidade especial foi ativada porque ele fugiu de uma criatura. Ele ganhou detecção de presença e capa de invisibilidade como sua habilidade. O protagonista continua correndo, sem acreditar que conseguiu uma habilidade apenas fugindo. A cena muda para o Salão dos Aventureiros. Muitas pessoas estão por lá. Nosso herói está usando sua habilidade de camuflagem. Ele está surpreso com essa habilidade, se perguntando quão poderosa ela é. Absolutamente ninguém o vê no meio deste lugar. Ele tenta conversar com as pessoas, mas é um fracasso total. Acho que ele realmente conseguiu ficar no modo furtivo total, mas então ele leva uma pancada na cabeça. Nosso garoto está sem ideia. Acontece que era o Léo dizendo pra ele escolher o lugar certo para usar essa habilidade. Ouvindo isso, o Tarô pensa que algumas pessoas ainda podem vê-lo. A cena muda novamente para outro lugar após um tempo. Tarô continua coletando ervas para completar sua missão. Ao mesmo tempo, ele percebe algo, presumindo que há monstros à espreita também. Ele se esconde atrás de uma árvore para dar uma olhada, mas desta vez é apenas um coelho com chifres, pensando que já que está aqui poderia abatê-lo, pois a carne é saborosa e a pele é vendável. Sem perder tempo, ele usa sua habilidade de camuflagem, aproximando-se furtivamente do coelho e abatendo-o. O efeito do manto de furtividade definitivamente tem suas vantagens. Logo depois, ele ouve outro barulho. Achando que poderia ser outro monstro novamente, o garoto aponta sua espada, mas o outro cara pergunta se é o Tarô, pedindo para ir na guilda o mais rápido possível. A equipe dele está lutando contra uma horda de goblins e precisa de ajuda porque há cerca de 80 monstros. Rapidamente, nosso herói começa a se mover, dizendo para eles aguentarem firme até que os reforços cheguem. A cena muda novamente para o salão da guilda com Tarô explicando toda a situação. Léo diz: "Ei, tem que ser a floresta ao norte. Reúna a galera. Vamos partir o mais rápido possível. Um grupo já está lutando contra goblins para manter as coisas seguras. Então abandonar seus companheiros de guilda não é uma opção." Ele fala: "Hora de se unir, aventureiros. Vamos mostrar nossa unidade." Eles estão se dividindo em 3 grupos: vermelho, azul e verde. Tarô tem a tarefa de espalhar a palavra para todos. O Esquadrão Vermelho está na missão de resgate, o Esquadrão Verde está na patrulha de goblins, e Tarô é o mensageiro principal. Todos têm que se unir como profissionais, e ninguém vai ser nocauteado sob sua supervisão. Avançando rápido, estamos na floresta. Um cara está preocupado por estar com poucas flechas, mas seu amigo diz: "Relaxa. O reforço está a caminho." E bum, reforços chegam. Outro cara fala assim: "Ei, diga ao Esquadrão Azul para limpar um caminho de fuga." Então nosso herói entrega algumas poções, dizendo: "Peguem isso, confiem em mim." O cara fica chocado, perguntando se são caras, mas Tarô diz: "Não, eu mesmo as fiz." Além disso, ele vai atualizar o Esquadrão Azul imediatamente.
Finalmente, o garoto se apressa até o próximo time, perguntando se eles podem garantir uma rota de fuga, e o cara encapuzado diz algo como: a equipe verde distraindo os vilões seria sensacional. Nosso cara é basicamente a central de informações, mas as coisas estão parecendo sombrias, muitos duendes, e eles precisam de mais reforços. Todos os grupos estão encurralados por goblins, realmente precisando de ajuda. Léo diz: entendi, vou atualizar a guilda, relaxe, nós cuidamos disso. Mob também está no meio disso, avançando direto para o caos, enfrentando um exército de goblins. Com um golpe épico, Léo elimina vários deles. Então, um goblin sorrateiro tenta emboscá-lo, mas um colega de equipe está de olho nele. Léo diz: valeu, cara, e continua avançando. Mob está assistindo a ação se desenrolar, atacando alguns goblins ele mesmo. Nosso herói está impressionado com as habilidades de todos, mas não há tempo para admirar. Ele precisa voltar para a guilda. Na próxima cena, ele finalmente consegue voltar. Os aventureiros estão animados, pedindo os detalhes. Tarot diz: o líder da guilda está cuidando disso, estamos bem. Mas então nosso cara simplesmente desmaia. Mais tarde ele acorda. Sentindo-se aliviado que todo mundo está bem, um cara diz: essas poções foram essenciais, lutamos sem medo, e Tarot está apenas feliz que todos estão seguros. No final ele fez a sua parte, mas está chateado com a sua falta de habilidades de combate. Ele se sente mais como um cara de espada do que qualquer outra coisa, mas isso não é suficiente, e ele quer testar suas habilidades contra goblins, mas eles são muitos, então enfrentá-los sozinho é arriscado. Fazer equipe seria a jogada, mas ninguém está afim de se juntar a ele, então ele acha que é voltar ao treinamento amanhã. Próxima cena, novo local. Uma senhora aparece no salão dos aventureiros. Dias passam desde a batalha contra os goblins. Tarot está em uma nova missão. Marco diz: obrigado pelo esforço, eu cuido da papelada. Tarot está confuso, perguntando onde está Nai. É estranho que ela não esteja na guilda. Marco diz que os pais dela apareceram do nada para uma reunião. Parece sério porque aventureiros estão procurando Nai. Então outro cara diz: sério? Chamando os aventureiros, eles contam tudo sobre uma proposta de casamento para Nai. Todo mundo está chocado. Outro aventureiro pergunta a Tarot se ele sabia, e ele responde: não, deixando-os desapontados porque parecia que Nai gostava dele. Então alguém bate no ombro de Tarot, dizendo-lhe para seguir Nai e reportar de volta. Mas Tarot diz: não posso, estou em missão. Marco responde: você ainda não aceitou, então está livre para ir. Deixando Tarot totalmente irritado, pensando que deveria apenas fazer seu trabalho em silêncio, como um ninja em uma missão furtiva. Sem outras opções, ele tem que concordar com esta missão, mesmo que seja um saco total. Mas se algo der errado, ele é quem arca com as consequências. Então, mesmo que os aventureiros afirmem que estavam esperando pelo relatório dele, ele não acredita. A cena muda, e nosso herói de olho na carruagem imagina que Nai deve estar por perto. Então, boom, ele tropeça em algo. Nai está relaxando ao lado de um cara, aparentemente. O cérebro de Tarot pensa: ah, deve ser o famoso candidato a casamento. O cara parece esperto, o que é uma má notícia para o pessoal do guilda. Ainda assim, ele precisa observar as coisas primeiro só para ter certeza. O tempo passa, e Tarot ainda está seguindo os dois, pensando que já desvendou o caso, porque o espaço entre eles parece suspeito. Então um senhor aparece perguntando ao Tarot se ele está bem depois de uma queda, mas Tarot diz: shh, cara. Quando ele olha, aqueles dois desapareceram no ar, pensando que ele precisa descobrir o que realmente está acontecendo entre eles. Na cena seguinte, aquele cara declara que quer passar a vida inteira com Nai, perguntando se pode colocar um anel nisso. Mas é só a imaginação fértil do Tarot correndo solta, dizendo que a Nai definitivamente não pode se casar, pensando em como ele vai contar essa fofoca pro clã. Bem nessa hora, alguém chega nele. É a Nai perguntando por que ele está rondando por aí. Sem perder tempo, ele diz: quem é esse cara? Ela disse que o cara precisava de informações, então ela ajudou. Além disso, os pais dela estão lá, perguntando se ele quer se juntar a eles para comer alguma coisa. Cena muda para um restaurante. Tarot está lá com Na e a família dela. Ele pergunta: então esse lance de casamento arranjado é real mesmo? Depois é hora de flashback com a mãe da Nai. Aparecendo na guilda, Nai fica surpresa com a visita inesperada. Enquanto eles conversam, um cara está escutando, tentando entender o que está acontecendo. A mãe dela está dizendo que se ela está solteira, deveria pensar em um casamento arranjado. A cena volta para o presente com Nai, dizendo que era apenas uma piada da sua mãe. Ao ouvir isso, o pai dela diz: se você está tão preocupado, talvez devesse se casar com ela quando for mais velho. Enquanto isso, Tarot está pensando que eles são uma família muito unida, se perguntando se seus pais da vida passada estão bem. Eles provavelmente estão. Provavelmente abalado por sua morte misteriosa, especialmente depois de entrar em uma universidade de elite. Em resumo, ele tem sido apenas uma dor de cabeça para eles. Logo depois, Nai verifica se ele está bem, e ele diz: sim, estou bem. Então ele está determinado a arrasar neste mundo para deixar seus pais orgulhosos. Um dia passa voando depois de todo aquele caos. Nosso herói está relaxando na guilda. Ele está lá, parado como uma estátua. Os aventureiros estão suando balas, todos ajoelhados diante dele. No canto, o líder da guilda também está lá. O cara está super nervoso, então o Tarot fala: tenho missões, então vamos encerrar essa conversa. Mas o Léo diz: nós também fomos vítimas, é legal ficar bravo. Usar uma criança para bisbilhotar a vida de um funcionário do clã é baixo. Mas a garota está tipo: sem problemas, perdoe-os. Ao ouvir isso, o pessoal do clã fica surpreso porque ela é um anjo total.
Logo depois, o líder da guilda sorri, dizendo que eles têm sorte porque farão um mês de missões voluntárias. Missões voluntárias, resumindo, são mega chatas, também difíceis e super confusas. Elas não pagam bem e este lote é ainda mais difícil. A próxima vai para uma montanha e a missão é consertar as muralhas da cidade. Isso significa carregar pedras, movê-las e empilhá-las. Tudo isso é trabalho duro, e com baixo pagamento é um dos trabalhos menos populares. Quando Taru estava no nível G, ele não conseguia lidar com isso, mas agora é diferente porque desta vez a recompensa não é nada desprezível. E com isso, ele se junta à equipe para o local. Já há muitas pessoas quebrando pedras lá. Por alguma razão, Taru também está no meio. O menino está pensando que não gosta de carregar ou empilhar pedras. Ele está mesmo ali para ver o que está acontecendo. Depois um cara mais velho aparece, dizendo-lhes para começarem a trabalhar logo. Mas primeiro ele precisa ensinar o básico porque os novatos precisam prestar atenção, perguntando se eles veem aquela pedra ali. Primeiro de tudo, encontrem o centro dela e depois quebrem-na com toda a força. Bum, a pedra se dividiu em duas. O velho disse: "Ei, vocês também tentem. Às vezes essas pedras escondem coisas legais, então se vocês encontrarem alguma, avisem-no." Se você marcar algo épico, ele também recebe uma recompensa. E Taru está pensando em tentar a sorte. Ele começa a usar seu poder de ver a verdade. Nas rochas próximas, tudo que ele vê é carvão. Mas então os olhos do garoto se arregalam quando ele olha de lado. Algo brilhante chama a atenção dele. Ele fica tipo, o que diabos é isso? O velho aparece de novo, dizendo que aqueles montes são apenas lixo de mineração. Nada demais. Mas o nosso herói diz, não, vou verificar isso, e quebra a pedra. Bum, ela começa a brilhar. O velho apenas observa, de queixo caído. O herói acabou de tropeçar em um minério de mithril, deixando o careca totalmente chocado. Ele grita para todos pararem porque, cara, eles acabaram de encontrar mithril. Com isso, Taru desbloqueia uma nova habilidade chamada Precisão. Os dias passam voando e o garoto ainda está tentando entender essa coisa de precisão. Provavelmente tem a ver com mira, então ele começa a praticar com arco e flecha, achando que essa habilidade vai ser super útil. Mudança de cena e um cara diz: 100 moedas de ouro pelo mithril. O que você vai fazer com todo esse dinheiro? Taru pensa que deve sua vida ao pessoal da guilda. Então, a comida e as bebidas estão por conta dele hoje. E depois, boom, hora da festa. Em seguida, ele olha para Nai, perguntando se ela tem alguma ideia para o dinheiro que sobrou. Ela sugere doar uma parte para o orfanato, deixando-o surpreso com a ideia dela. Cena muda, e a cidade está agitada porque uma criança encontrou o mithril do nada. Enquanto isso, alguns aventureiros da guilda estão conversando. Um cara de cabelo castanho diz: ouvi que o Taru derrubou alguns bandidos, verdade? Mas Taru responde: não, isso é só fofoca, pensando em como lidar com esses boatos. Então o cara diz: não se preocupe, eu acabei com esses boatos para você. Ouvindo isso, Taru fica com lágrimas nos olhos, agradecendo a todos por apoiarem ele, pensando que está grato, mas precisa acabar com esses boatos. Mais tarde, Taru está passeando pela cidade com sua habilidade de invisibilidade. Ele ouve algo e se pergunta o que está acontecendo. Acontece que é uma peça com um ator exigindo dinheiro. Taru está achando essa cidade meio chata. Ele ouve seu nome e fica atento. Ele começa a correr para ver do que se trata. Do outro lado, está acontecendo uma peça sobre uma criança derrotando goblins e conseguindo uma pedra de mithril, perguntando o que fazer com o dinheiro e planejando doá-lo para o orfanato. Jumo está assistindo, chocado, percebendo que é sobre ele. Os shows de marionetes agora são sobre lendas locais. Eles costumavam ser rituais, mas agora é apenas por diversão. Boatos sobre Taru estão virando o entretenimento da cidade. E como dizem, rumores se espalham como fogo em mato seco. Perceber isso só alimentará a fofoca. Ele se destacará demais, o que pode ser problemático, então ele quer evitar isso. Em todo esse caos, ele precisa relaxar, pois não há outra escolha. É arriscado, mas ele pode ter que ir com tudo. Ele sente pelos fantoches, mas tem que combater o entretenimento com entretenimento. Próxima cena, Nai está pensando nele. O garoto pergunta o que está acontecendo. Ela se pergunta por que ele está carregando toda aquela lenha, chamando a atenção. E Taru diz: estou planejando um jogo para o meu futuro. Nai pergunta: um jogo para sua vida? Ele acena com a cabeça, dizendo que a cidade está obcecada por ele, então está fazendo um jogo para distraí-los. Nai tá tipo, você está tentando desviar o foco, mas fazer algo que todo mundo ama da noite para o dia é difícil. Mas o garoto está tipo, relaxa, eu tenho um plano. Não é nada duvidoso, então não se preocupe. Na próxima cena, o garoto finalmente termina o seu jogo e decide chamá-lo de Havers. Para criar este jogo épico, ele começa cortando um tabuleiro quadrado e desenha linhas para torná-lo 8x8. Ele pinta um lado da bola de preto e o outro de branco, como um mini yin yang. Boom, jogo concluído. Nai, todo curioso, pergunta como jogar. Neste jogo, você vira as peças do oponente cercando-as com as suas, e quem tiver mais pedras vence. Quando você coloca uma pedra, tem que colocá-la onde você pode prender a cor do oponente e virar todas as pedras cercadas horizontalmente e verticalmente, ou até mesmo diagonalmente, estilo ninja. Uma vez que você segura as pontas, basicamente domina o jogo. A garota ansiosa está animada para tentar e Taru diz: vamos nessa. E assim começa o primeiro confronto épico. Nai está empolgada, dizendo que não vai perder de jeito nenhum. Ela faz seu movimento, o tempo voa, e preto marca 4 vitórias enquanto branco só consegue uma.
A batalha continua, com as pretas acumulando 23 vitórias e as brancas conseguindo 18. O protagonista diz: "Ei, não sou tão ruim nisso." Eventualmente, a batalha termina com as pretas ganhando com 40 peças. Nai está empolgada porque finalmente conseguiu uma vitória e está chocada por ter derrotado o criador do jogo. O protagonista diz: "Hora da revanche." Ele não vai perder novamente. Nai, toda animada, diz que ainda não entende o poder dela. Enquanto isso, Taru está pronto para ficar sério. Ele faz seu movimento. O tempo voa novamente. Nai diz que foi por pouco. E para um jogo simples, é uma explosão de diversão. Mudando de assunto, ela se pergunta se ele pegou leve com ela no primeiro jogo. O protagonista tenta desconversar, mas ela não acredita. Ainda assim, o jogo é incrível e ela tem certeza de que todos vão gostar. Taru está se sentindo muito satisfeito ao ouvir isso. Mas há uma grande questão sobre quem pode reivindicar o status de criador e registrá-lo na guilda comercial. Até agora, as receitas de sua vida passada eram apenas comida, então não havia necessidade de registro. Alguns tentaram copiá-las, mas ninguém superou o original no restaurante da guilda. Graças à boa reputação da guilda, ninguém copiou abertamente. Mas com este jogo, é uma história completamente diferente. Vendo a situação, Nai pergunta qual é o plano do nosso herói. Ele pensa em usar o nome da guilda, mas se ele registrá-lo, eles precisarão de um nome de criador. Ele poderia usar Léo, mas ele é muito famoso, então seria muito suspeito. Honestamente, alguém confiável com um bom respaldo seria ideal, perguntando se a garota conhece alguém assim. Ela fica pensativa, então ela tem um momento de inspiração, dizendo que há alguém e ele está bem próximo dele. O protagonista fica surpreso com isso, mas depois ele entende. Mudança de cena, o garoto chama Mob. Ele é um cara honesto que doa para o orfanato e é um dos melhores aventureiros da guilda. Nai diz que Mob continuará doando parte de sua renda para o orfanato, e como parte de sua equipe, ele está pronto para missões de longo prazo. Então, Mob é a pessoa perfeita para este trabalho. É por isso que ele está recebendo o voto de confiança. Cena muda para a sala do líder da guilda. Mob diz que o orfanato pode se beneficiar de sua renda extra. Além disso, ele está ansioso para subir de nível com seu time, perguntando se Taru tem certeza, porque pode ser legal agora, mas e se o jogo explodir em popularidade? Os protagonistas relaxam, ele vai receber uma parte dos lucros e evitar qualquer problema, o que é muito conveniente. Mob diz: "Parece uma situação vantajosa para todos." Mudando de assunto, o garoto pergunta se estão prontos para ir. Mob responde: "Pode apostar." Eles finalmente fecham o acordo. A cena muda para Taru verificando seu tabuleiro, dizendo para as massas: "Um tabuleiro simples é suficiente. Para colecionadores e nobres deve ser algo extra", fazendo edições limitadas com tabuleiros e pernas elegantes, além de conjuntos de shogi. Parece que sua habilidade de precisão foi subestimada e será super útil. É incrivelmente preciso, tornando a medição fácil. Também melhora suas habilidades motoras como um profissional. Com isso, ele poderia se tornar um mestre carpinteiro. Depois de um tempo, o garoto finalmente terminou sua construção épica. Taru realmente se esforçou neste. Nai, ao ver a obra-prima, fica impressionada, chamando-a de uma verdadeira obra de arte. Taru apenas acena e agradece, mas ainda está meio preocupado com algo. Coisas incríveis não se vendem sozinhas, você precisa promovê-las. Logo ele observa alguns aventureiros, pensando que é hora de agir, e está contando com eles. Uma missão super única e especial. Então o cara com a faixa na cabeça pergunta o que é aquele jogo porque é super legal. É um jogo novíssimo, diferente de tudo que ele já jogou antes? Outro cara aparece perguntando se pode tentar, e o homem diz claro, mas tenha cuidado. Aquela garota é feroz, os dois se sentam para começar a partida. Alguns outros aventureiros também estão espiando o tabuleiro, começando a aumentar seriamente o hype do jogo. Assistindo a cena, Taru pensa que eles precisam manter esse impulso. A estratégia de cliente isca fisgou os aventureiros e uma série de vendas foi organizada para que eles pudessem pegar aquele tabuleiro imediatamente. Com isso, em poucas horas, a loja estava cheia de pessoas fazendo fila para jogar este jogo. A fila até se estendeu para fora. Seguindo o conselho de Léo para evitar qualquer reclamação irritante do senhor, algo tinha que ser feito. Para promover o jogo discretamente, edições limitadas já foram enviadas como presentes. Ele também conseguiu direitos de distribuição para comerciantes que lidam com a guilda dos aventureiros. Além disso, a cidade da foice é meio chata, então o jogo pegou rapidamente com as crianças. No mesmo momento, o garoto percebe algo. Vendo o caos, ele se pergunta o que está acontecendo. Ele tende a mergulhar na loucura. Duas pessoas estavam jogando algum tipo de jogo, especialmente aquele que pertencia ao cara principal. Todos estavam animados para o confronto entre os dois lords, e Taru acha que o sinal foi melhor do que ele pensava, e a operação do seu conselho foi uma grande vitória. A cena muda com alguém dizendo a Mob que os conselhos estão vendendo como loucos, e tanto os baratos quanto os caros estão voando das prateleiras. O garoto diz que isso é incrível, mas ele deixou todas as coisas de negócios para a guilda, então eles deveriam conversar com eles. O homem diz que entende, e então feliz começa a pular. Mob pergunta se Taru ouviu sobre tudo isso. Ele responde que já conversou sobre aumentar a produção com o líder da guilda. Mob então diz que entendeu. Com as coisas indo tão bem, ele talvez consiga competir na cidade grande com sua equipe e por isso deve um favor a ele. Ao sair, os dois se despedem.
15 dias passam rapidamente e o Esquadrão da Espada de Prata esmagou todas as missões de alto escalão em Size e foi promovido para o Rank B. A cena muda para Taro relaxando com Léo. O homem manteve um olho em nosso herói. O cara principal parece estar preocupado com algo. O sujeito não parava de encará-lo intensamente. No meio de tudo isso, Taro acha que ele parece super irritado. Logo depois, o louco bate na mesa. Taro está totalmente perdido sobre o que está acontecendo. Léo diz que é legal que aventureiros de outros lugares estejam aparecendo, mas o comportamento deles é péssimo. Eles estão causando problemas com os locais, o que está estragando a reputação da guilda, e seus principais aventureiros são de nível C. Resumindo, comparado ao esquadrão do mob, eles têm muito a melhorar. A segurança interna está piorando e pediram mais tropas ao Sr. Feudal. Mas ainda não está funcionando. Em vez disso, estão sendo enviados para lidar com bandidos e manter o crime sob controle. Enquanto isso, Taro acha que as reclamações do Léo são intermináveis. O cara estava super chateado. Então Léo diz que a comissão do jogo que Taro fez é o que está mantendo eles à tona. Mas ainda assim, há um problema. Há um grande pedido vindo da capital, de acordo com os comerciantes, e eles também querem 10 dos tabuleiros de edição limitada dele. Taro está chocado, dizendo que não é surpresa, já que a capital está em outro nível. Léo acrescenta que, além disso, eles querem que ele viaje com a caravana de comerciantes, deixando o garoto ainda mais abalado com o que ouviu. O líder da guilda diz que quer que ele fique lá por um mês como instrutor de jogos, mas Taro diz que as regras são super fáceis e, como criança, ele não pode fazer isso. No entanto, Léo diz que se eles insistirem, não tem jeito, pois ele pode não gostar de se destacar, mas ninguém na capital o conhece. Além disso, não é ruim conhecer a capital enquanto ele ainda é jovem. Com isso, o garoto parece não ter muita escolha. Mudando de assunto, Léo diz que será promovido para o Rank I a partir daquele dia. Então ele se levanta dizendo que precisa subir de nível para manter o equilíbrio do guilda, sem brincadeira. E honestamente, isso é uma grande vitória para o garoto. Assistindo a cena, Taro não tem certeza se deve ficar animado ou não. Ao sair, Léo diz: "Deixa o resto com você até o grande dia." Troca de cena, boom. Nosso herói ainda está na sua missão de coletar ervas. Não pode esquecer o trabalho chato de preparar todas aquelas tábuas. Aff. Finalmente a noite cai. A cena muda para o salão dos aventureiros. Algumas pessoas ainda jogando intensamente. Na Idade Média, essas coisas aparentemente eram incríveis. Taro ainda está trabalhando dentro do salão. Os aventureiros percebem o garoto pegando alguns papéis, chocados, tipo uau, até crianças trabalham aqui? Ele está observando as missões como um profissional, perguntando quando a guilda começou a ser babá. Enquanto isso, Taro está pensando que esses caras são os aventureiros mal educados sobre os quais Léo avisou. Esses caras, além de barulhentos, são um verdadeiro circo. Uma ruiva diz que ter um filho como ele os faz parecer mal, mas então alguém bate na mesa. É o cara da faixa de cabeça, não aguenta mais o barulho, marchando em direção ao Istra, dizendo que o garoto que estão criticando é um aventureiro de primeira linha, Rank, e como eles. Ouvindo isso, outros jogadores da guilda o apoiam. O garoto diz: "Um menino no Rank I?" Isso é loucura. Mas o outro cara diz: "Sério, é verdade." Honestamente, ele não sabe como era de onde eles vieram, mas aqui, os aventureiros são de outro nível, até as crianças os superam. Ouvindo isso, alguns aventureiros admitem que não precisavam ser tão duros. Enquanto isso, dois outros aventureiros apenas observam o caos se desenrolar. Eles se movem, pedindo desculpas pelo drama. Mudança de cena, Taro está pensando que Léo e o instrutor Das são Rank A. Então alguém o chama. Um grupo de aventureiros verifica se ele está bem, dizendo para não se preocupar, ele é uma lenda. Taro agradece dizendo que não se abalou. Os aventureiros estão aliviados. Taro valoriza esses laços, grato ao seu time. Um dia se passa após o caos. Cena muda de volta para a guilda dos aventureiros. Taro está olhando as missões no quadro. A guilda está lotada, como de costume. Nai está distribuindo missões para as pessoas. Olhando, a garota está intrigada com algo. Enquanto isso, um cara está se aproximando do quadro dos aventureiros. O protagonista fica quieto. O cara se aproxima sorrateiramente, perguntando o que ele está fazendo. Acontece que ele estava desaparecido de casa, sem aviso. Olhando para trás, o garoto está assustado. Um homem estava observando-o. O cara exigia uma resposta rápida, ordenando-lhe que não o evitasse. Prestes a dar um soco no protagonista, mas o garoto ativa suas habilidades, desviando do golpe como um ninja. Em segundos ele se foi. O homem não faz ideia do que acabou de acontecer, perguntando quem o deixou desviar daquele soco. O protagonista permanece em silêncio. O homem avança novamente. Taro desvia, reaparecendo na frente dele. Guy tropeça, cai de cara como um palhaço. Nai aparece, confusa com o caos. Aventureiros chegam, lembrando que não é permitido violência aqui. Mas o homem ainda está furioso, perguntando onde Taro está morando agora. Dizendo que ele precisa arrumar suas coisas e ir para casa. Taro diz: não vou voltar." O cara está bravo, perguntando com quem ele acha que está falando. Erra outro soco. Nesse caos, Taro acha que o cara não mudou nada. Honestamente, ele quer chutá-lo, mas violência não é permitida na guilda. Sugere que conversem lá fora, longe da multidão. Saindo, Nai está preocupado se o garoto vai ficar bem. Próxima cena, fora da guilda, o homem está perguntando sobre o dinheiro de Mithril, dizendo que tudo deveria ir para o pai dele.
Como esperado, os rumores chegaram à vila e é bastante dinheiro. O cara, depois de sumir por tempos, agora quer bancar o pai, dizendo que não tem dinheiro pra ele. Mesmo assim, o homem não desiste. Taru se pergunta quando o cara perceberá que tudo isso é inútil. Então o pai dele tá tipo, como você pode esquecer tudo que eu fiz por você? Mas o garoto tá tipo, tudo que eu lembro é de ser maltratado todo dia. O pai tá tentando dar um jeito, dizendo que só estavam ensinando disciplina. Então alguns caras aparecem, perguntando se já pegou o dinheiro do filho dele. Assistindo isso, o protagonista fica tipo, é agora que eu chamo o Taru? Acontece que o pai dele deve dinheiro a eles, e eles estão em apuro se ele não pagar. Vendo a bagunça, Taru imagina que eles querem que ele cubra as dívidas do pai, e o cara diz, eu pago agora mesmo. Mudando de assunto, Taru pergunta, você tem um contrato de empréstimo? O cara com cicatriz diz, sim, tenho aqui, mostrando o contrato com a dívida. Mas Taru está tipo, não, isso não é um contrato, é apenas a nota do seu chefe para pegar o máximo de dinheiro possível. Resumindo, sem contrato, sem pagamento, e ele nem vê esse cara como seu pai, então duplo sem pagamento. Ouvindo isso, o pai dele fica furioso, chamando-o de mentiroso. Bem nessa hora, alguém aparece dizendo que é rude agir assim na frente de outros clientes. Mexa com o Taru e a cidade inteira vai ficar em cima deles, então é melhor eles se acalmarem se quiserem ficar seguros. Outro cara intervém dizendo que o Taru tem sido super generoso, até doando dinheiro que sobrou para o orfanato. Tudo isso já era esperado do ex-aventureiro e anfitrião. Logo depois, o extra começa a pular, mas Taru diz, espera um segundo. Scarface responde, o que agora? Se você não está pagando, apenas nos deixe em paz. Taru diz, mesmo que já terminamos, quero pedir desculpas pela bagunça do meu pai. Entrega uma moeda de ouro dizendo, fique com ela. Scarface fica todo confuso com isso. Sem perder tempo, eles já saíram de lá. O cara principal já resolveu tudo, pedindo desculpas pela confusão. Enquanto isso, tem um cara barbudo tomando uma cerveja. Na próxima cena, estamos em outro lugar e Taru está mexendo com suas ervas. Alguém está espreitando atrás dele. Ele está se perguntando por que coisas ruins sempre acontecem. O cara aparece. Taru está pronto para qualquer coisa. Espada na mão num piscar de olhos. Cena volta um pouco. Taru viu uma sombra perto de uma árvore. O cara tá olhando para a espada dele, achando que é um Angus especial. Sem perder tempo, o sujeito avança, exigindo a espada. Taru pensa, lá vamos nós de novo. Em segundos, ele cria um círculo mágico. Uma habilidade envolve tudo, usando isso para fugir rapidamente. Mais surpresa, o cara o encurrala, dizendo que ele não é digno da espada, mandando ele cair fora. Taru começa a gritar por ajuda. Alguém está atrás de sua espada. Alguns aventureiros nas proximidades ouvem o barulho. Irritados, eles se aproximam, perguntando o que está acontecendo. Então o cara barbudo dispara uma flecha, mas Taru está pronto, reagindo em segundos. Os aventureiros finalmente aparecem, verificando se Taru está bem. Nosso herói pensa que finalmente pode continuar sua missão. A cena muda para a guilda dos aventureiros. Taru está de olho em algumas pilhas de madeira, dizendo que precisa terminar as pranchas de edição limitada, determinado a fazer todas as peças, fazendo tudo com cuidado. E bum, ele terminou. 10 peças no total, 10 pranchas de edição limitada concluídas. Ele está empolgado com seu trabalho, mas mesmo com habilidade, produzir tantas pranchas tão rápido é exaustivo. Ainda assim, com precisão, ele prega peças idênticas, uma habilidade que ele aperfeiçoou até o último detalhe. Obviamente, sem criatividade e talento, você não pode fazer coisas legais. Por isso, ele se dedicou ao máximo nas aulas de arte para conseguir isso. Depois ele está jogando aquele jogo com um aventureiro. Outro cara aparece perguntando como o Taru está indo e se acha que consegue fazer isso. Quer saber quantos tabuleiros ele terminou. Nosso herói diz, finalmente terminei 10, deixando Paulo chocado, esperando que ele terminasse pelo menos 6 conforme o contrato. Mas ele encerra o contrato e, mudando de assunto, pergunta se ele quer ir junto. Então, outro cara aparece dizendo para ele não roubar seu jogador estrela, mas Paulo insiste que as habilidades de Taru poderiam render muito mais dinheiro do que ele está ganhando agora. No entanto, o chefe da guilda adverte que se Taru sair, ele cortará os laços com seu negócio de comércio. Percebendo que é o chefe da guilda, Paulo volta atrás dizendo que estava apenas brincando. Léo disse que vai tentar comprar essa história. Então Taru pergunta se há alguma novidade sobre a viagem para a capital. Então Léo pergunta a Paulo se ele escolheu com quem Taru vai treinar. O cara menciona que essa pessoa parece ser um nobre, sugerindo que eles peguem algumas roupas novas enquanto há tempo, e conheçam um alfaiate de primeira. Ao ouvir isso, Taru fica impressionado, pensando que isso está ficando louco, perguntando se tudo vai ficar tranquilo. A cena muda pra fora da guilda, e Léo diz que é melhor sair cedo porque a noite está esquisita. Não são só monstros, mas também rumores de bandidos, perguntando a Taru o que está acontecendo e por que ele não está usando suas roupas novas. Nai, por outro lado, pergunta se ele tem roupas novas e por que não contou antes, já que ela queria ver. Taru diz que essas são roupas chiques para encontrar a nobreza, não para uma viagem. Com isso, todos os preparativos para a viagem estão concluídos. O protagonista entra em uma carruagem, dizendo que está de saída. Nai deseja a ele uma boa viagem. Com isso, eles finalmente partem para outra cidade. Taru acha que a viagem está tranquila, a rodovia é uma grande ajuda com todo o tráfego e tropas estão postadas em cada parada de descanso, então é super seguro. Resumindo, é o enredo de fantasia habitual onde a caravana de mercadores é atacada no meio do caminho, passando na sua cabeça, mas parece uma preocupação sem sentido.
Há também o fato de ter um aventureiro de classe C ao seu lado. Então Taru diz que o cara que está vindo na direção deles parece suspeito. Basicamente, ele parecia estar avaliando-os. A garota adivinha que talvez ele seja um espião de bandidos com alguma habilidade de avaliação. Com isso, eles não podem baixar a guarda. Algum tempo depois, a cena muda para a área de descanso. Naquele momento, eles ouvem um barulho. Taru pergunta o que aconteceu e a garota diz que está com um mau pressentimento sobre isso, supondo que os bandidos mudaram de alvo para o comboio atrás. Segundo os soldados que verificaram a cena, os bandidos desapareceram e o trem foi totalmente destruído. Com isso, a esperança deles na segurança do trem era inútil. Resumindo, a realidade é uma fera cruel. Algum tempo depois, a cena muda para uma carruagem. Um fazendeiro estava espiando todo aquele tráfego. Então, aquela garota chama o cara principal, dizendo que a capital está à vista. O menino curioso espreita lá fora, dizendo que o comprimento da muralha da cidade é impressionante, e o outro cara diz que quando eles chegarem mais perto, a altura também vai surpreendê-lo. Com isso, eles finalmente chegam ao destino. Conferindo as coisas, Taru diz que está nervoso, indo em direção ao portão enorme. A garota de cabelos vermelhos diz que ele está boquiaberto. O portão finalmente se abre, revelando a cidade enorme. Todo mundo continua olhando para a capital? Taru acha que parece outro mundo com raças que ele nunca viu. Pouco depois, um homem diz que eles estão indo direto para a sede do comerciante, pedindo-lhes para acompanhá-los. E Taru acha que é verdade porque ele ficou totalmente distraído. Com isso, o tempo voa novamente. O cara com o chapéu diz que ele vai atualizar o guilda dos aventureiros sobre a missão e os bandidos, só por precaução. E o comerciante diz, legal, pedindo-lhes para se encontrarem lá na manhã de 5 dias depois. Mudando de assunto, o cara pergunta o que os dois estão fazendo, e a garota diz que é a guarda de Taru por enquanto, então ela vai ficar por perto. Observando de longe, Taru diz que os 5 arqueiros parecem estar bem à vontade na capital. Eles costumam fazer esse tipo de missão, então não é nada demais. O guarda-costas diz que é só o começo. E além disso, o lugar é enorme, então se eles se perderem, usem a torre do Castelo Imperial como ponto de referência. Antigamente, ela vagou por meio-dia tentando encontrar a sede da Guilda dos Aventureiros antes de avistar aquela torre abençoada. Ao ouvir isso, Taru se pergunta se ela está falando sério ou apenas brincando. Na cena seguinte, corta para um prédio. Taru está conferindo o lugar, totalmente surpreso, pensando que é a primeira vez que ele tem um apartamento tão agradável com seu novo corpo. Ele pensa, todos os hotéis neste mundo são tão chiques? Mas o guarda-costas diz, não cara, isso é só pra você. Meu lugar habitual custa tipo 1/5 disso, deixando Taru boquiaberto. Mudando de assunto, ela diz a ele que ele vai ser tutor pro jogo de algum garoto nobre, e se eles não o acomodarem bem, isso vai prejudicar a reputação deles. Taru diz tipo, é algo parecido? E a garota responde, provavelmente sim. Taru está ficando nervoso, mas Mina fala, relaxa, você não vai durar um mês se estiver sempre tão tenso. Taru responde, se for só um mês eu consigo voltar com vocês em 5 dias. A garota está tranquila com isso, e sugere que ele apenas tome um banho e descanse um pouco. Mais tarde, o cara realmente faz isso. No dia seguinte, Taru acorda e pergunta à garota se ela não é uma madrugadora. Eles se preparam para o café da manhã, mas a comida é uma decepção total. Taru está pensando que se acostumou demais com as comidas sofisticadas que preparava antes. Ele está desejando algo melhor para comer. Mina diz, pare de falar sobre isso, você está me fazendo perder as coisas boas. Cena muda, e agora eles estão em outro lugar. O velho está dizendo que a Guilda dos Garfies tem um longo caminho pela frente. Quando ele recebeu o tabuleiro de jogo que Paulo enviou em um cavalo rápido, ele soube que seria um sucesso. Até mesmo os filhos dele são fãs, e ele tem certeza de que vai fazer sucesso na capital, então ele tem promovido isso entre os nobres. Taru está animado em ouvir isso. Claro, seu professor também ficará. Ele está lá para aprender com Moeb, o inventor, e não pode errar, o velho diz. Taru, você tem habilidades incríveis para fazer arte como aquelas pranchas de edição limitada. Impressionado com o quão jovem e talentoso ele é. Mas Taru diz, deixe em segredo que fui eu quem fez essas pranchas. Garfish entende e concorda em manter sigilo. Se a notícia se espalhar, os nobres podem cercá-lo. Então, ele oferece uma edição ilimitada de um tabuleiro para manter as coisas em silêncio. Taru está pensando, nenhuma chance desperdiçada. Esse cara é um verdadeiro homem de negócios. É como uma garantia de silêncio. Outro dia passa e Taru está surpreso com o quanto a paisagem mudou. Paulo está dizendo para ele relaxar. É a primeira vez dele aqui também, e ele está igualmente impressionado. Taru olha em volta pensando que a vibe calma da garota é super reconfortante. Ela diz, sou uma guarda-costas, tenho que ficar tranquila. Nada para se estressar. Taru está surpreso, se perguntando se ela está tentando impedi-lo de surtar. Finalmente, a carruagem chega à mansão. Taru está curioso sobre quem é o dono deste lugar. Deve ser a casa de um nobre de alto nível. Aí o outro cara diz, este não é o lugar do Conde Elaino, é a mansão do Duque Valera, o primeiro-ministro do reino. A mente do Taru fica impressionada, percebendo que ele foi convocado por alguém super importante. Então, outra pessoa aparece. O mordomo está tipo, todos estão aqui, me sigam. Eles entram na mansão. Taru está ativando uma de suas habilidades. Espiando pela porta, ele vê um monte de gente. O mordomo para, dizendo para eles esperarem na porta. A equipe está sentindo os nervos. Enquanto estão conversando, Taru está pensando que esta é uma introdução importante.
Do nada, o sistema dele aparece com uma condição especial atendida e ele marca a inibição de avaliação. Tahu fica chocado, percebendo que a voz do mundo acabou de se manifestar. Ele tem outra habilidade agora. Olhando ao redor, ele está surpreso, pensando que todas essas pessoas parecem de alto escalão. Então imagine isso, se ele aprendeu inibição de avaliação, isso significa que ele estava sendo julgado por um grupo inteiro de pessoas de uma vez. De qualquer forma, ele está todo empolgado para testar essa nova habilidade que acabou de desbloquear. O garoto está curioso se realmente funciona. Então, boom, alguém aparece no corredor dando um alô para o representante do comerciante de peixe-agulha. E o jovem ali, não dá para não notar. Ele ouviu que era uma criança, mas não esperava que o tutor fosse tão pequeno. E Tahu, olhando para o cara, se pergunta se esse é o grande chefe do país. Ele começa a investigar a equipe, então ele é convidado a acompanhar Tahu. Dizem que o jovem é o principal aprendiz do inventor do jogo de tabuleiro e ele vai ser o tutor do dia. Primeiro, ele vai jogar 3 partidas para mostrar suas habilidades. Ao ouvir isso, Tahu pensa, esse cara está me testando? Isso é um pouco infantil? Do ponto de vista do grande chefe, ele pediu um tutor e conseguiu uma criança, então não é estranho sentir-se um pouco enganado. Sem outra opção, a criança diz, certo, vamos ter um bom jogo, pensando que é melhor levar a sério. E com isso, eles finalmente se sentam para começar a partida. As pessoas estão assistindo de longe, dizendo que ele é bem educado para um filho de plebeu. Enquanto isso, Mina está pensando que Tahu precisa mostrar suas habilidades e animá-lo, se perguntando se o garoto realmente consegue fazer isso. Então Tahu estende a mão, dizendo ao chefe para fazer sua jogada. A partida começa. Nenhum dos lados quer levar um perdido. O grande chefe fica de boa, assistindo ao jogo todo. Uma nobre diz, a aprendiz de elite não é tudo isso. E a outra garota responde que é porque o grande chefe é muito poderoso. Com o passar do tempo, o jogo está esquentando. A menina diz que é incrível porque o principal aprendiz virou o jogo, e outro nobre diz, a primeira jogada do grande chefe foi maneira também. Com isso, a primeira partida termina, e o vencedor é nosso protagonista. O grande chefe diz, bem, do principal aprendiz do inventor do jogo, não é surpresa que ele o tenha escolhido como seu tutor. Então eles devem reiniciar e mergulhar na segunda rodada. Na segunda rodada, está muito mais acirrado do que antes, mas ainda assim, nosso cara principal consegue a vitória. Aquela garota fica chocada, perguntando se aquele movimento no início foi uma armadilha. Mesmo assim, o chefão não está desistindo, pedindo para começar a terceira partida. O cara está pegando o jeito dos movimentos do protagonista. Com isso, ele está ficando mais equilibrado. Assim, a terceira partida termina em um empate. Um pouco depois da partida, o protagonista está todo agradecido. E olhando a cena, ele se pergunta se está levando o jogo muito a sério. Passa um tempo e Tahu diz, pegar as pontas é legal, mas não significa que você vai ganhar, achando que o reverso é uma explosão e o melhor para se divertir. Logo depois, um comerciante o chama dizendo que não pôde dizer isso antes, mas que ele foi realmente incrível. Em todos os 3 jogos, ele conseguiu uma vantagem inicial e depois virou o jogo no final. E ele ainda conseguiu empatar o último jogo enquanto deixava o chefão jogar mais. Mas Tahu diz que ele está exagerando muito, porque o chefe aprendeu com os 2 jogos e se adaptou no terceiro levando ao empate, e ele não tem certeza se poderia ganhar se jogassem novamente. Então o cara liga para o principal pedindo desculpas por testá-lo assim antes. Esse jogo, sendo tão simples, realmente mostra o caráter do jogador, o que é super legal. Ele não jogava há muito tempo, mas ficou convencido demais, e Tahu mostrou a ele uma grande diferença de habilidade e fez ele perceber sua própria bobeira. Mas Tahu diz que ele é realmente forte, especialmente no terceiro jogo, pois sua resiliência e adaptação foram realmente impressionantes, e ele não tem certeza se poderia vencer novamente. Ao ouvir isso, o chefão fica feliz, agradecendo-lhe por suas palavras. Mudando de assunto, ele diz que o motivo de ter chamado ele em vez do Conde Alano foi por algo. Resumindo, foi para avaliá-lo para outra pessoa, e Tahu se pergunta se ele está falando sobre o que ele sentiu quando a avaliação começou. O chefão diz que ele tem uma habilidade de avaliação de classificação. Ele então confia no julgamento das pessoas, mas parece que o garoto tem algum tipo de imunidade a tudo isso. Com isso, ele vislumbrou suas habilidades por um segundo, mas depois elas desapareceram. No momento seguinte, eles pareciam bem normais, e se ele não estiver errado, essa é a primeira vez para ele que isso estava acontecendo e é realmente de cair o queixo. Ao ouvir isso, Tahu assente, percebendo que sua nova habilidade não apenas bloqueia avaliações, mas também lança informações falsas. Então, o ministro pergunta se ele poderia relaxar seu bloqueio épico de avaliação por um segundo, porque quer apresentá-lo a alguém e precisa confiar totalmente nele para isso. Ao ouvir isso, Tahu acha que o cara é bem esperto notando sua habilidade. Talvez ele possa pegar algumas dicas sobre suas habilidades técnicas confusas também, se ele continuar com isso. Então ele concorda em mostrar suas habilidades, mas apenas para ele. Enquanto isso, o primeiro-ministro mantém os olhos em nosso herói. O protagonista, por sua vez, acha que ninguém estava assistindo. Então ele finalmente desliga sua habilidade de ocultar avaliações, e o ministro, por sua vez, fica impressionado com o que vê, dizendo que é incrível porque suas estatísticas básicas são baixas, típico de uma criança com a habilidade dele. Mas eles são majoritariamente impulsionados por uma habilidade chamada precisão, e ele nunca ouviu falar dos olhos da verdade. Mas é incrível como isso se conecta à habilidade de avaliação dele. Existe também a habilidade de detecção de presença, e enquanto isso, Tahu se sente totalmente exposto. O primeiro-ministro diz que o mais louco é que mesmo com a habilidade de tecnologia embaralhada, ele subiu de nível em várias profissões.
Normalmente, subir de nível deveria aumentar as estatísticas, mas isso não está acontecendo, e é por isso que o caso de Taru é super misterioso. Ao ouvir isso, Taru fica chocado, perguntando-se se suas habilidades profissionais subiram de nível. Então, seu trabalho árduo não foi em vão. Honestamente, ele adoraria mais detalhes, mas ele precisa relaxar, afinal, é o primeiro-ministro. O cara diz que é estranho porque ele já verificou a habilidade tecnológica embaralhada antes, mas não consegue descobrir qual é sua habilidade original, e Taru pergunta o que isso significa. Ele diz que é uma habilidade que precisa de uma avaliação de classe S para ser identificada, e geralmente você pode adivinhar a habilidade com base nas tendências e no crescimento das estatísticas. Mas como ele disse antes, suas habilidades estão subindo de nível em várias profissões, e isso está além das habilidades de avaliação dele. Se fosse apenas artes marciais, profissões como cavaleiro sagrado ou herói poderiam fazer sentido, mas ele subiu de nível em áreas aleatórias, como ferreiro e carpinteiro e até mesmo em alquimia. Resumindo, ele nunca ouviu falar de um padrão assim. Observando a cena, Taru acha que, embora o primeiro-ministro seja provavelmente o melhor avaliador da capital, ele não consegue entender. Mas não precisa se preocupar, pois suas habilidades estão melhorando em vários campos. Dizendo isso, talvez o universo te dê uma habilidade única, e os únicos obstáculos são as condições difíceis para desbloqueá-la, mas você sempre continuará trabalhando duro e relaxando. Então o primeiro-ministro diz que ele parece ter uma habilidade rara, então nada suspeito deve estar acontecendo. Então Taru se lembra de que tudo o que aconteceu foi porque o primeiro-ministro prometeu avaliá-lo para outra pessoa. Logo após, o homem diz que quer que ele seja um tutor para Sua Alteza e o príncipe uma vez por semana, e nos outros dias ele quer que ele ensine os nobres locais. Ouvindo isso, Taru fica completamente surpreso porque estava prestes a começar a ensinar até mesmo a realeza, pensando que isso estava se tornando um hobby para nobres e pensava que era apenas diversão para pessoas comuns. O primeiro-ministro diz para ele não se preocupar, pois será bem pago, mas Taru acha que esse definitivamente não é o problema. Na cena seguinte, eles já estão fora do castelo e passeando pela cidade. Taru, olhando para sua guarda-costas, acha que ela parece estar de muito bom humor. Cercado por nobres, ele apenas se mistura ao fundo. Então Mina diz ao garoto que ele fez um ótimo trabalho e o protagonista apenas agradece. A garota, por sua vez, pergunta se ele vai ensinar um príncipe, e Taru não consegue dizer se ela está brincando ou falando sério, dizendo que prefere esquecer isso por enquanto. A próxima cena pula para outro local. Uma empregada cumprimenta o protagonista dizendo que vai preparar sua refeição e perguntando se ele quer um banho primeiro. Ao ouvir isso, Taru fica surpreso pensando que isso é sempre uma recepção doce, mas ainda assim, ele deve manter a calma. Ele pergunta a Mina o que ela quer fazer, pois ele quer comer no quarto e relaxar, e a menina diz que está bom para ela. Então Taru pede para que suas refeições sejam preparadas no quarto. A empregada faz como o protagonista pediu, e Mina diz que Taru está parecendo um nobre agora, e ele responde que realmente é um. Na cena seguinte, a refeição finalmente está pronta e é um dia tranquilo. Mina diz que como eles estão indo para a capital, ela quer saber se há algo que ele queira fazer. Ela tem um encontro com o príncipe amanhã, então hoje ela só quer relaxar, e Taru está pensando que isso significa não sair por aí. Ele diz, quer explorar a capital? E ela responde, parece incrível. Mudança de cena, Taru está perguntando a Mina se ela precisa de algo e ela responde, sem planos. Me dê sugestões. Eles estão passeando pela capital, olhando as lojas, de olho em algumas coisas legais. Ela diz, tenho que pegar algumas lembrancinhas para a família e meu irmão, mas temos tempo. Taru diz, espera, você tem um irmão? E ela diz, sim, ele tem a mesma idade que você. Resumindo, ele é um mega fã, sempre sonhando em aventurar-se como Taru, especialmente depois daqueles shows de marionetes. Ele até encena a cena onde Taru desviou de dívidas com moedas de cobre e Taru diz, essa história viralizou também? Toda vez que pensa nisso, ele sente vergonha. Mudando de assunto, ela diz, vamos embora, estamos perto de um lugar que quero visitar. Eles chegam a uma loja e Taru diz, uau, é uma loja de itens mágicos. Dentro ele fica impressionado com as coisas legais. Há uma mochila incrível chamando sua atenção. O cara da loja disse, esta é uma obra-prima do lendário Jian, 10 moedas de platina. Taru pensa, uma platina é tipo 100 milhões em casa, mas essa mochila é demais. Mina diz, não, eu preciso de uma menor. E Taru pergunta, você vai comprar? O cara da loja responde, entendi, suba as escadas para mais opções. Lá em cima, eles ficam surpresos com todas as maravilhas mágicas. Na loja, o cara só está observando, implorando para que eles não fiquem pegando nos artefatos. O tempo voa e Taru pergunta, devemos voltar para casa? Finalmente eles vão embora e Taru diz, você foi corajosa. E ela responde, você adorou a segunda parte? O tempo passa rápido depois de todo aquele caos. O cara principal sai de uma carruagem, olha para cima e diz, uau. Finalmente é hora de ensinar a família real o jogo incrível deles. Alguém diz, você está aqui dando as boas-vindas à turma. Taru ainda está todo confuso, pensando que ele tinha todas as informações sobre o castelo, mas o tratamento VIP o deixou abalado. Então o cara está tipo, siga-me. Os portões se abrem, dentro cavaleiros por toda parte. O nobre está tipo, seu pessoal pode relaxar na sala de espera. Então é só o cara principal acompanhando e o cara está tipo, continue andando. Taru está agora na frente de uma porta para ele não a volta, então ele apenas segue com isso. Aí ele diz, vim ensinar o jogo épico. As portas se abrem revelando o quinto príncipe, Grip.
Taru está pensando, com essas orelhas ele é um elfo, mas não o que eu imaginava. O príncipe fica tipo, uau, Taru é só uma criança, perguntando se ele pode realmente ensiná-lo. Taru diz, sou o principal discípulo do mob, habilidades afiadas. O príncipe fala, você parece mais jovem que eu. E Taru pensa que ele está julgando pela aparência, tentando se exibir. Mudando as coisas, o príncipe diz tipo, vamos começar a aula. O garoto está animadíssimo, finalmente eles mergulham no jogo. O príncipe fica impressionado com a ação. Taru pensa que esmagá-lo pode ser cruel, mas ei, ele é só um garoto. Basicamente ele está mandando bem. Obviamente o príncipe não está feliz, então ele vira o tabuleiro do jogo. O príncipe diz, você está muito UP, eu nunca perco. Qual é o seu truque? Taru está pensando, não há truques aqui, mas não posso fazê-lo chorar. Dizendo que vai ensiná-lo, mas primeiro relaxa. Resumindo a história, há muitos truques neste jogo, perguntando se ele está pronto para um treinamento intenso, porque ele vai ensinar a ele os movimentos de reversão definitiva. Mais tarde, Taru ainda está treinando o príncipe, que pergunta se ele usou esse movimento no primeiro-ministro. Ele também quer agradecer porque Taru é um professor legítimo. Ao ouvir isso, Taru ficou chocado. O príncipe disse, cara, não posso acreditar que derrotei o primeiro-ministro no começo, mas agora entendo, esses truques são incríveis. Taru está observando as coisas, pensando que talvez ele não tenha pegado leve com o príncipe, e esse cara não tem paciência nem com crianças. Então, de repente, o príncipe chama Taru de novo. Ele diz, quero derrotar o primeiro-ministro. Ensina-me os teus caminhos, e o nosso herói responde, claro, vamos nessa. No início ele achou que poderia não dar certo, mas descobriu que o garoto manda muito bem, então eles começam esse treinamento inverso, que era para ser semanal, mas rapidamente passa a ser 3 vezes por semana. Com a ajuda de Taru, o príncipe sobe de nível rapidamente, e assim de repente o tempo voa. O mordomo aparece todo desculpando-se, perguntando se aquela carruagem lá fora é a carruagem real. Taru fica tipo, hã? Totalmente confuso, o mordomo não revela mais nada. Então, de repente, ele se surpreende. Ajoelhando-se, ele diz, desculpe por tudo, implorando para atualizar a suíte para a suíte presidencial real de primeira classe. Ele terá as refeições mais sofisticadas além de muitos benefícios. Ele também poderá fazer coisas legais como bungee jumping no vale e um passeio pela selva com animais raros. Ele pode pedir qualquer coisa que precisar. Ouvindo isso, Taru se sente estranho pensando que esse tratamento VIP é exagerado e super desconfortável. Na próxima cena, estamos em outro lugar, e Mina diz que Taru os fez trocar de lugar. A anfitriã parece desapontada e nosso herói diz, me sinto mal, mas não pude recusar aquela oferta. Na cena seguinte, aquele cara de antes aparece. Taru diz, desculpe por pedir para você preparar um lugar perto do castelo. Deve ter sido difícil, mas o cara responde, tranquilo, você é importante para ensinar o príncipe e os comerciantes de Garfish resolveram tudo. Ouvindo isso, Taru pensa que Seb é muito habilidoso, agradecendo ao cara por tudo que fez. Mas então nosso herói tem uma ideia brilhante. Silêncio constrangedor toma conta, eles ficam se encarando. O cara diz, não me lembro de ter te dito meu nome antes, e o menino responde, espera, realmente é Seb o seu nome? Mais tarde, a cena muda para outro jogo reverso. O príncipe está basicamente tendo uma revanche com o primeiro-ministro. Um grupo de nobres assiste a este confronto épico. O primeiro-ministro observa o jogo todo, e então esboça um sorriso. O jovem príncipe está tão calmo quanto um pepino. Então o primeiro-ministro diz, eu desisto. Assim o príncipe vence, e todo aquele estudo de jogo valeu muito a pena. Depois, o trio conversa após a partida. O ministro diz, graças à ajuda da Taru no mês passado, o príncipe ficou muito mais forte. O príncipe disse algo tipo, é verdade, tudo graças ao nosso herói. Mudando de assunto, ele pergunta se pode chamá-lo pelo nome. Taru diz, claro, Alteza. E então o príncipe diz, me chame de Flui. Inclinando-se, nosso herói diz, entendi. Flui diz, esqueça o príncipe. E o garoto diz, isso pode ser um pouco complicado. Nesse momento, o sistema aparece para Taru, e ele ganha uma nova habilidade, magia espiritual. Ele também recebe a habilidade de autoridade por fazer amizade com a realeza, e Taru está pensando que acaba de ganhar 2 novas habilidades de uma só vez. Então o ministro diz, podemos conversar por um segundo. É sobre a investigação da habilidade de texto distorcido que eles mencionaram antes. O tempo voa, e o trabalho de tutor do Taru na capital termina. Então ele está livre daqueles dias intensos de jogo, e ele pode finalmente relaxar um pouco. Mas ainda assim, neste mundo, a magia espiritual é a habilidade mais importante a ter. Além disso, a magia de fogo dele é tão pequena quanto um isqueiro. Sua magia de água é apenas o suficiente para não se preocupar com água potável. Todos eles estão apenas em um nível de magia da vida, mas por outro lado, ele só pode usar magia de purificação, pensando que se ele continuar usando suas habilidades, talvez ele suba de nível, mas a verdadeira questão é só a habilidade de autoridade, e ele está se perguntando se é boa para um cara comum como ele. Ele até fez uma criança real chorar outro dia, então alguém chama o garoto. O segurança dele diz, você está pronto? E o garoto responde, sim, vamos comprar todas as lembranças. O tempo passa, e Seb está agradecendo a Taru por tudo, e isso é um grande agradecimento do príncipe Flui e do primeiro-ministro. Com uma bolsa de moedas na mão, Taru sussurra que parece meio leve, mas a garota diz, eu não sei de nada. Então Seb diz, ei, o príncipe acha estranho agradecer com dinheiro, mas, hey, apenas aceite. Bum, eles ficam surpresos porque acabaram de conseguir 20 moedas de platina.
Avançando no tempo, o garoto está de volta àquela loja de artefatos de antes. Ele entra e o atendente diz, bem-vindo de volta, mas a dupla tem vibrações totalmente diferentes agora. O atendente pensa, eles estão aqui para causar caos novamente? Mas nosso cara principal se afasta e diz que quer pegar a mochila. O atendente diz, lembre-se, são 10 moedas de platina. Tarô tira a bolsa dele, todo confiante. Vou comprá-la com certeza. O atendente dá uma olhada. O outro monstro diz, deixa comigo. Ele pega a chave, começa a destrancar, pensando que as pessoas dizem que vão comprar, mas depois tentam roubar depois de desativar a magia. Talvez esses caras sejam iguais, mas Tarô diz, não, aqui está a moeda, pagando agora. Os atendentes ficam pasmos. Como uma criança conseguiu todo esse dinheiro, o herói está tipo, também quero essa pequena bolsa de armazenamento mágico, posso conseguir um desconto? Mina está tipo, não estava planejando comprar isso. Mas Tarô está tipo, é um bônus especial. Ela está tipo, é uma moeda de platina. Não aguenta mais. Mas Tarô diz, vamos lá, você trabalhou duro comigo por um mês, deixe-me fazer isso. Mina não tem escolha, agradece a ele e aceita como sua recompensa, sem problemas. Então o sistema diz algo como, parabéns, você adquiriu a habilidade de armazenamento mágico. O garoto suspira e Mina diz algo tipo, talvez não devêssemos ter escolhido isso. Mas o herói diz, não foi isso. Apenas adquiri a habilidade de armazenamento mágico pela voz do mundo, o que honestamente é muito útil, mas ele deveria ter conseguido antes de comprar a bolsa. Mais tarde, eles saem da loja, passeando pela capital. Agora Tarô tem armazenamento mágico. Ele está em uma maratona de compras até o dinheiro acabar. Basicamente, ele está indo em todas as lojas, experimentando todos os tipos de coisas. O garoto está gastando seu dinheiro. Mais tarde, Mina diz, não gastamos demais? E o garoto diz, esta é uma maratona de compras única na vida. Mas ei, é tudo o que ele precisa. Então alguém chama o garoto dizendo que sentem vibrações de outro mundo emanando dele. A mente do nosso herói está impressionada com isso. O tempo voa, e finalmente é hora de voltar para Scythe. Há muito em que pensar agora que eles estão voltando. Além disso, ao que Girfish mencionou antes. Ele falou sobre montar uma base de fabricação para aquele jogo na capital real também. Honestamente, é tentador, mas as vendas de Scythe também são importantes. Eles poderiam fazer uma edição limitada de luxo de uma prancha na capital com os melhores artesãos lá. O cara diz, sim, os nobres da capital definitivamente iriam querer edições limitadas. Então está tudo certo, e ele está animado para trabalhar com Tarô. Na próxima cena, o cara está perguntando se ele tem certeza sobre pegar aquele item valioso. Tarô está pensando que seu segurança recusou, dizendo que ele preferiria oferecer com desconto depois de cuidar dele nesta viagem. O cara diz, eu estava de olho, mas um desconto de 60% é loucura. Eu ficaria feliz com 30%. Mas Tarô diz, tudo bem. Apenas esperando por um bom relacionamento com você, Mob, e o desenvolvedor. Com isso, eles estão finalmente deixando a capital, e o velho está pensando que os protagonistas não têm nenhuma ganância. Enquanto isso, o menino está esperando que tenha sido um bom agradecimento, e o comerciante está tipo, os reembolsos sempre estarão nas mãos capazes do comerciante de Girfish. Ouvindo isso, nosso herói responde, obrigado, foi incrível trabalhar com você também. Parecia uma longa jornada, mas foi super curta. Então é adeus à capital. Ele está se perguntando como todos estão em Scythe e mal pode esperar para vê-los novamente. Mudança de cena, o viajante diz, armazenamento mágico é incrível porque cabe toda aquela carga em uma bolsa pequena. Isso ajudou a reduzir os custos de transporte. Enquanto isso, Tarô está relembrando sua jornada, dizendo que está vivendo seu sonho em outro mundo, ou pelo menos esse é o plano. As palavras daquela moça ainda o incomodam, então seu guarda-costas diz, ei, saia dessa, cara, bandidos estão de volta nas estradas. Tarô pergunta, são os mesmos bandidos que encontramos antes? Ela responde, não tenho certeza. Os detalhes são incertos, mas ao que parece não foi nada demais, e nosso herói está tipo, é porque eu pareço tão feroz, certo? Então Mina está tipo, tenho que ir pro guilda. Tchau. Acenando adeus para o grupo. Logo depois o cara disse, vamos conversar sobre aquelas pranchas reversas de edição limitada no escritório. Então Nia aparece, toda animada para vê-lo, fazendo um monte de perguntas, mas Tarô diz, calma, vou contar tudo quando estivermos de volta na guilda. A garota diz, beleza, fiquei um pouco animada. Mesmo assim, ela está feliz que ele está bem, então ela vai embora. O garoto está pensando, nada mudou em Sightsea, minha cidade favorita. E sim, seu retorno foi um desastre. As pranchas de edição limitada com os artesãos da capital, mas Paulo disse, Tarô, faça sua própria obra-prima, mas mantenha em segredo com um nome falso. Das 5 peças originais, 3 foram para o Príncipe Flui e o Ministro, as outras 2 para Garfish. Mal sabiam eles, seriam as lendárias placas reversas. O tempo voa, e estamos de volta à guilda. Tarô está escolhendo sua próxima missão, indo direto para a recepção. A garota diz, esta é uma missão de extermínio de goblins. Além disso, o garoto finalmente alcançou a classificação A. Sentindo-se empolgado, nosso herói diz, ah, claro. Ney pergunta, tem certeza de que ir sozinho é legal? Mas ele diz, um pouco nervoso, mas tenho que me acostumar. Ney concorda, entendi, mas não exagere. Cena muda para a floresta e Tarô está pensando, este lugar é assustador. Ele costumava correr o tempo todo, mas agora é um jogo totalmente novo. Em seguida, ele ativa sua habilidade de detecção de presença. Em meio à floresta, ele avista 2 goblins. O garoto está em movimento. Em cima de uma árvore, ele pensa, só 2.
Ataque surpresa fácil. Mirando com seu arco e flecha, dispara o primeiro tiro, acerta um monstro na mosca. Em segundos, o garoto saca sua espada, avançando contra o último monstro. Derruba-o como um chefe. Taru está se sentindo bem, missão cumprida. Mas espere, mais monstros aparecem. Próxima cena, Taru já eliminou todos os goblins, coletando o saque. Missão completa, certo? Mas então ele ouve um barulho atrás dele. Mais goblins surgem, lançando uma chuva de ataques. Ele leva um golpe, cai no chão sentindo-se tonto, pensando que não está pronto para este show solo, perguntando se deve sair, mas deve haver outra maneira. É agora ou nunca, sem tempo para pensar. De repente, algumas palavras aparecem em sua testa. Ele usa uma habilidade. Do nada, os goblins congelam, espada na mão. Taru vê sua chance, derruba as criaturas. Com seu arco, ele acerta o distante. Nosso herói está aliviado, dizendo que se não tivesse se lembrado de sua habilidade de autoridade, estaria acabado, mas de alguma forma ele conseguiu sozinho. Próxima cena, o garoto está de volta na guilda. Nai está tipo, o que aconteceu? Você está todo machucado. Aí do nada ele desmaia. Nai está tipo, você se machucou? Mas ei, é incrível que ele está seguro, e missão cumprida. Então Léo aparece dizendo, Taru arrasou, não esperava que ele fizesse tanto. Talvez as habilidades dele sejam incríveis. Taru diz, só sorte, em batalhas ele ainda é um aventureiro novato. Léo fica quieto por um segundo, então diz, às vezes, a sorte é como aventureiros sobem de nível. É essencial. Mudando de assunto, Nai diz, tem uma nova carta pra você. Taru a pega, vê que é do Conde de Sassi. Cena muda para a mansão do Conde. O cara na frente dele diz, você é realmente Taru? Nosso rapaz faz uma reverência. Sim, sou eu. Pensando que esse cara tem um ar sério e ele não está gostando dessa situação. Então o cara disse, há uma razão para você estar aqui. Eu quero você como meu mentor reverso. Entre a galera chique da capital, todo mundo conhece o nome desse cara. Ele é famoso por ser um mestre reverso, seja lá o que isso signifique. Ele também é muito amigo do Quinto Príncipe e do Ministro, vivendo na área deles. Então ele pensou, por que não encontrá-lo pessoalmente? Ele espera que o cara queira ser seu treinador de jogos. Taru está totalmente dentro, pensando que é melhor se jogar e evitar qualquer drama. O tempo voa, e agora nosso herói está ensinando o cara, pensando que é um bom começo. Tudo tranquilo por enquanto. Próxima cena. Boom. Ação no salão da guilda. Léo está reunindo todos os aventureiros. Taru também está lá, curioso sobre o burburinho. Nai conta as novidades. Uma missão chegou da capital para todas as guildas. Nosso herói pensa, parece importante. Qual é a novidade? A garota diz que é uma missão para prender alguns bandidos de estrada. Taru está se perguntando se são os mesmos da viagem para a capital. Logo, o líder da guilda chama nosso herói dizendo que a guilda deles está na missão de prender bandidos. Primeiro, equipes de escolta saindo em grupos de 3. O esquadrão cumprimenta nosso herói. Taru diz oi de volta. Pensa que é uma equipe temporária, mas sempre quis isso. O cara atrás pergunta se o Taru tem detecção de presença e ele diz, sim, mas como você sabe? Então eles precisam ter uma sessão de estratégia. Eles vão coletar informações visitando vilarejos onde bandidos foram avistados. Usando uma conversa suave e detector de presença, assim que eles localizam o ponto, missão cumprida. Ele também usará suas habilidades de reconhecimento para observar a base deles, e assim, a sessão de estratégia acontece sem problemas. Eles vão partir amanhã de manhã, primeira missão em equipe. Vamos lá. Avançando 3 dias. É uma noite chuvosa e alguém está mandando a equipe parar, perguntando quem eles são. O cara com capuz diz que se perderam perseguindo monstros, perguntando se podem ficar para se abrigar da chuva. Taru também está lá sussurrando. Eles são super cautelosos. O outro cara diz, não vamos ficar de graça, podemos pagar. Mas ele não soa muito seguro. Mesmo assim ele concorda, mas eles têm que ficar na borda do galpão, nada de entrar na vila. Outro cara aparece perguntando quem são essas pessoas, avisando para não tentarem nada engraçado. Ao ouvir essa voz, o herói pensa, não acredito, porque é o pai dele. O quê? Perguntando por que seu pai está trazendo estranhos para esta vila esquisita. Ele tem uma má impressão de tudo isso, então ele diz para a equipe que o pai dele está lá. O outro cara diz, aquele que foi um idiota com você? Taru com o capuz levantado diz, sim. Enquanto isso, o pai está de olho no grupo. O amigo dele diz que a vila parece suspeita, e o outro cara diz, vamos embora por enquanto. Então o cara diz, a chuva não vai parar. Vamos encerrar por hoje, é arriscado com monstros à noite, pedindo desconto na tarifa do abrigo. Apenas 3 moedas de prata combinado. Ao ouvir isso, o garoto diz, precisamos fechar um acordo, tem muita coisa acontecendo, e o clima da aldeia com o pai do Taru faz parte disso. Isso confirma que a aldeia é o esconderijo dos bandidos. Mudança de cena, o cara de cabelo castanho está preocupado que sejam pegos negociando a taxa do abrigo. Ser generoso os mantém felizes e fora do radar. Ao ouvir isso, os dois ficam chocados, e Taru acha que o cara é um profissional em negociações. Corta para uma carruagem, a equipe do herói está por perto. Seu amigo diz que sua habilidade detectou inimigos, e eles estão se movendo. O cara de cabelo castanho diz, eles nos encontraram rápido, mais rápido do que esperávamos. Mudando de assunto, ele pergunta se aquele é realmente o pai dele, e Taru diz, sem dúvida. Enquanto isso, o cara está correndo a cavalo. Taru comenta, ele está nervoso, talvez o pai tenha dedurado. O amigo dele diz, de qualquer forma, temos que voltar para o reino de Sassi. Tomar a estrada principal é arriscado, podemos ser cercados.
Se eles conseguirem atravessar a floresta rapidamente e escalar as montanhas à noite, podem se livrar desses perseguidores incômodos. A informação sobre o esconderijo dos bandidos que o trio descobriu foi enviada a cavalo para áreas próximas, rapidamente. Tudo isso para iniciar uma grande missão de extermínio com todas as filiais da guilda se unindo, e a filial de Sais estava animada com os preparativos. Troca de cena para o salão da guilda, onde Taru está implorando para se juntar porque o pai dele está envolvido nessa confusão, pensando que ele não pode piorar as coisas para todos. Léo ouve, permanece em silêncio, mas, surpreendentemente, dá o aval ao pedido do garoto. Resumindo, esta foi a primeira grande missão de Taru e estava prestes a começar. No dia da exterminação, antes mesmo do sol pensar em nascer, os aventureiros estavam chegando um por um. O cara com a faixa na cabeça diz que vai explicar o plano. Eles vão se dividir em duas equipes, se aproximar furtivamente da fortaleza por trás, salvar os reféns e os outros invadirão a aldeia no sinal para pegar os bandidos de surpresa. Durante a busca, graças à chuva, Taru e sua equipe não perceberam que a aldeia estava cercada e tinha torres de vigia como um mini castelo. Nosso herói foi colocado no time de assalto à fortaleza porque ele é fera com arco e flecha e consegue entrar em modo ninja total. No calor da batalha, o garoto pensa que precisa derrubar o vigia. Rapidamente saca seu arco e flecha, acerta o alvo em cheio, e lá se vai o vigia da torre. Cara da bandana já sinaliza para avançar. O grupo continua avançando em direção à fortaleza. Enquanto isso, o cara principal está com algo na cabeça, pensando que mesmo que eles sejam bandidos, é a primeira vez que ele tira alguém do caminho. Logo depois o líder deles diz, não vamos recuar, mas Taru está tipo, tá tranquilo, estamos bem, ele precisa se concentrar na missão de hoje. Na próxima cena, a equipe começa a escalar a muralha da fortaleza. Vendo isso, nosso herói revela uma habilidade, sua épica capacidade de armazenamento. Enquanto isso, os soldados estão lutando e o líder deles está tipo, como eles entraram tão fácil, dizendo para eles se prepararem. Enquanto isso, Mina está derrubando alguns soldados. Nesse momento, um ataque de fogo atinge perto dela. Havia alguns magos de apoio também, e o cara com o chapéu diz que isso vai abalar o moral do inimigo. No caos, Taru percebe que está sem flechas, então ele muda para seus poderes do espírito da terra, usando-os para atacar os inimigos à frente. O general inimigo diz, estamos em menor número, dizendo à sua tropa para cercar e derrotá-los. Mas em pouco tempo, a fortaleza já era deles, restando apenas o general, mas ele diz, não me subestimem. Eu também sou fera com uma espada. Mas bem naquele momento, alguém bloqueia sua visão. Mina, aproveitando o momento, dá um chute no general, e assim ele está acabado. A dupla agradece o cara principal pela ajuda. Nosso garoto apenas dá um sorriso, e com isso, a fortaleza era totalmente deles. As habilidades de Taru eram muito respeitadas, e ele começou a ajudar em equipes temporárias. Durante esse tempo, ele continuou recebendo cartas do Barão de Sais, querendo ele na equipe. Mesmo assim, ele continuava dizendo não, amando sua vida de aventureiro, até que um dia, algo inesperado aconteceu. Um soldado apareceu com as ordens do barão perguntando se Taru estava por aí. Muitos soldados estavam na porta do salão dos aventureiros, novamente perguntando se Taru estava lá. Os aventureiros surgem dizendo que ele não pode simplesmente entrar à força, mas o soldado ordena que saiam do caminho. Então o líder da guilda aparece perguntando qual é o problema. À medida que os feitos de Taru ficaram famosos, o Visconde de Sais continuava enviando mensageiros para torná-lo um vassalo. Léo ficou irritado com a insistência do Visconde e recusou a oferta, dizendo que Taru era fundamental para sua guilda. Então o cara enviou um mensageiro direto para o chefão, tentado-o com uma vida luxuosa. Ainda assim, o garoto continuou dizendo não, mas o cara disse que ele se arrependeria de desperdiçar a generosidade do Visconde. Para Taru, isso estava ficando super irritante. A cena volta para o presente com Léo perguntando como tudo ficou tão bagunçado. Os soldados ficam parados. O ancião diz que o Visconde ouviu falar do jovem aventureiro, que não estava satisfeito com seus termos e ficou todo ofendido e bravo. Resumindo, uma treta porque um aventureiro era mais popular que o Visconde na cidade. Além disso, o mensageiro afirmou que ele desrespeitou o Visconde, causando esse caos. Enquanto isso, Taru está sem noção, pensando que recusou educadamente, e Léo diz que o chefe principal não pode ofender as pessoas. Se eles ouvissem o que realmente foi dito, saberiam que ele não é desse tipo. O homem diz que entende, mas ainda assim o Visconde não entende. Léo está tipo, ei, vou falar com o Visconde eu mesmo, sem brincadeira, dizendo para eles saírem antes que as coisas fiquem ainda mais complicadas. O cara acena com a cabeça, entende e eles saem. Assistindo a tudo, Taru pensa, cara, espero que isso se resolva. Mas não, a cidade inteira está fervendo de drama. Todo mundo sabe que o garoto é um herói. Até fizeram um show de marionetes sobre ele, totalmente lendário. Ainda assim, alguns haters por aí causando confusão em Sais. Nai está tipo, relaxa cara, não se estresse. Mas ele está pensando, isso é muito maior do que eu pensei. A garota diz, rumores são só papo furado, vão sumir. Outro ranker fala, todo mundo sabe que você é um cara legal. Outros aventureiros chegam apoiando-o. Fatos, ele não deveria deixar o barulho afetá-lo. Ouvindo tudo isso, nosso cara está apenas grato pelo apoio da equipe. No dia seguinte, mudança de cena, os soldados estão de volta à porta da guilda. O mesmo cara está lá, mas agora ele tem uma mensagem. Taru está tipo, qual é a parada? Nai está tipo, fica aí. Abrindo a mensagem, o cara está tipo, Taru, você é suspeito de fazer parte de uma gangue de ladrões. Há um mandado de prisão. Tenho que ir quieto. Nosso garoto está abalado. A guilda está tipo, o que diabos?
Léo está furioso, isso é loucura. O soldado está tipo, não luta. Quem lutar também é algemado. O cara dá faixa pra Léo, não pode ajudar Taru se você também estiver preso. Finalmente, o líder da guilda se acalma. O soldado diz, entrega o cara sem problemas. Nosso herói, tranquilo como sempre, pede um favor a Nine. Pode segurar minha espada enquanto estou fora? Pensando que não pode arrastar o grupo para essa confusão. O soldado diz, você está preso, garoto. Enquanto ele é levado, Léo diz, não se preocupe, estamos com você. Passa um tempo, mudança de cena para um salão. Um monstro diz, seu pai era um ladrão. O protagonista responde, vivia no guilda de aventuras, descobriu durante uma missão. O monstro pergunta, seu pai escapou, você o ajudou? O garoto responde, eu estava lutando, mas tudo bem, vou calar a boca. A mente de Taru está explodindo, pensando, e agora? A magia dele está trancada, não pode nem guardar coisas magicamente, mas ele tem certeza de que Léo e Nai vão apoiá-lo. Não posso esquecer a guilda, confio neles 100%. A cena muda para a capital real 2 semanas após a prisão. Garfish está lá. O primeiro-ministro pergunta, por que a visita repentina? Ocupado aqui, seja breve. Garfish diz, preciso falar, Taru, é urgente. O primeiro-ministro fica surpreso. O que aconteceu com a criança? Mais tarde, Garfish conta a novidade, ainda tentando convencer o primeiro-ministro. O primeiro-ministro responde, entendi, mas espera aí. Parece que eles têm que incluir o rei. Garfish está chocado, não pergunte a ele ainda. O primeiro-ministro diz, não é tão fácil, as coisas devem ser resolvidas localmente, além disso, o Visconde está na equipe do Marquês Haruguri. Garfish diz, então eles estão contra nós e o rei? O primeiro-ministro diz, sim, e muitos nobres adoram o drama. Desculpe, tenho que reuni-los para uma petição. Eles também vão envolver a rainha e o príncipe Flui. Garfish ficou surpreso com o príncipe, e assim a prisão do garoto se transformou em um grande problema, abalando a nobreza. Agora está ameaçando agitar a cena do poder, a Zana vai para outro lugar. O príncipe ouviu tudo. Isso é selvagem. Outro cara está tipo, louco e ir direto pro rei pulando seus irmãos. O príncipe está tipo, verdade, tenho que conversar com eles primeiro e pedir apoio à mãe. E assim, o épico jogo reverso com o príncipe, primeiro-ministro e a saga de Taru se tornou fofoca de palácio. Logo, o próprio rei interveio para resolver a situação. A cena muda para Taru relaxando em uma cela, e um soldado aparece dizendo, hora da refeição, mas é apenas um triste pedaço de pão com uma gororoba misteriosa. O garoto avança para pegar, faminto. Mas então, espera aí, ele percebe algo. Há veneno na comida, e ele pensa que talvez confessar teria sido mais inteligente. Nesse momento, um sistema aparece, presenteando-o com uma nova habilidade. Boom. Resistência a doenças de estado e recuperação de doenças desagradáveis. Taru está tipo, é disso que a vidente estava falando com aquele negócio de destino? Ela disse que ele tinha uma vibe de outro mundo, afinal. Além disso, ela sentiu aquela essência de herói em sua fortuna. Basicamente, o destino o marcou para salvar o mundo. Suas habilidades foram decisivas antes. Naquela época, ele pensava que era exagero, mas talvez agora seja a hora. Se é realmente o destino dele, ele não pode ficar preso aqui para sempre. Então quase 3 meses se passam com Taru trancado. O Visconde tem uma reunião com o rei, todo sorridente, dizendo, é uma honra ser convocado. Ele está sempre de bom humor, o que o rei aprecia. Então o rei diz algo como, você provavelmente sabe por que está aqui hoje, mas o cara finge não saber. O rei revela que correm boatos de que ele prendeu um garoto inocente. Basicamente é uma situação inversa com acusações falsas. O conde está se apavorando por dentro. O rei também menciona que recebeu muitos pedidos pela liberação do garoto, causando-lhe uma dor de cabeça. O conde está lá sem palavras. O rei pergunta o que ele pensa, mas o cara não tem nada a dizer. O rei diz, é sua área, administre como quiser, mas tem um porém. Houve muitos protestos, então ele não pode simplesmente ignorar. Enquanto isso, o conde está procurando uma desculpa. Ele alega que percebeu a inocência do garoto e começou o processo de libertação. Curvando-se, ele implora 1000 desculpas pela bagunça que causou. Mais tarde, o caos termina com o conde sendo pego. Todo mundo sabia que ele estava mentindo descaradamente, e finalmente a inocência de Taru é provada. Então o rei pergunta se ele está de acordo com isso. Greto diz, só estou expressando minhas preocupações, sem conflito com o conde. Logo depois, o príncipe também agradece ao pai, e é assim que a saga de prisão de Taru, envolvendo até o rei, chega ao fim. O tempo avança, e a guilda ouve que Taru finalmente está livre. O menino está finalmente indo para casa. Quando ele entra, toda a guilda está agitada. Ney fica todo emocionado ao vê-lo, ele ainda está bem machucado por causa da situação na prisão. Então a garota o abraça, dando-lhe as boas-vindas de volta. Com lágrimas escorrendo, o garoto diz que finalmente está em casa. Conforme o tempo passa, a tirania do barão é criticada pela guilda dos aventureiros e pelas guildas comerciais. Até os comerciantes de Garfish se juntam, mas como o cara é um senhor feudal, as reações públicas são discretas. A cena pula para outro lugar com alguém cuidando do herói. O médico diz, você precisa de um tempo para relaxar. Nosso herói está animado para descansar em uma cama confortável.
Ney ainda está animado por estar de volta. Então Léo brinca que se ele está fazendo piadas, ele está bem. A cena muda novamente, e conforme o tempo passa, Taru está se recuperando, voltando aos treinos de espada. Então o sistema retorna, trazendo uma habilidade de super regeneração. Animados, nossos heróis descobrem algo épico. Pensando em Sight, é hora da vingança. Mudança de cena, e Ney e Léo estão curtindo com o garoto. Léo disse algo como: Taru comprou um monte de coisas de novo, tudo da capital. Ney está curioso sobre o plano dele com todos esses ingredientes. Ele diz que pensou em um novo prato para o menu da pousada enquanto estava na capital. Ele quer que todos experimentem. Ouvindo isso, os dois ficam céticos. Taru está chamando isso de Curry Rice. É um prato que vai impressionar. Ney está curioso sobre a receita. Taru diz que se lembra de comê-la, mas a combinação de ingredientes está meio nebulosa. Um mês passa voando, e fazer curry em pó é uma aventura louca. A cozinha fica cheia de cheiros de especiarias, provocando reclamações. Depois de suor, lágrimas e narizes escorrendo, finalmente faz sentido. O rapaz preparou curry em um mundo medieval, e o prato, sensacional. Depois de conversar com o dono da pousada, eles decidiram que Taru financiaria a transformação da taverna em um local especializado em curry. E boom! Ela foi aberta ao público e foi um sucesso total. Então Léo mencionou que começar do Rank G era obrigatório. Regras são regras, sabe? Taru estava tranquilo, dizendo que não poderia aceitar missões por mais de 5 meses, e isso é um fato. Mudando de assunto, Ney se pergunta se usar apenas o primeiro nome era legal. Taru diz: não gostando do sobrenome do pai. Muitas vibrações de bandido, e já é famoso entre os nobres e a realeza. Além disso, ele só quer ser conhecido como Taru. Ney ouve isso e diz: decisão tomada. Nosso amigo fica quieto. Logo depois, eles conversam sobre a atmosfera descontraída da pousada. Léo diz: falamos sobre tirar os lucros da pousada. Você tem certeza de que está de boa com isso? Taru responde: sim, preciso de grana para a mudança. Ao ouvir isso, o líder da guilda fica pensativo, dizendo que se ele concordar, eles vão comprar. E então tem a loja de curry. Mas Léo diz: não está à venda. É o xodó do Taru. Eles vão administrá-la, mas ele mantém os direitos. Eles organizaram para que ele possa acessar os fundos da loja de qualquer ponto da guilda. Ao ouvir isso, nosso herói ficou emocionado, agradecendo muito, mas o líder disse: não precisa. Lembra o que dissemos quando nos conhecemos? Com isso, eles fizeram uma grande festa de despedida na guilda dos aventureiros antes de Taru partir. Ney ainda estava sentindo, sabendo que não o veria novamente. Próxima cena é o dia de Taru finalmente partir. Ney verifica se ele tem tudo, mas Taru está bem. Então Léo pergunta se ele também está se despedindo da capital. O garoto responde: sim, e Léo deseja a ele uma boa viagem. Ney também se despede, dizendo que ele vai arrasar. Nosso garoto apenas faz uma reverência, super grato por tudo que eles fizeram. Mina diz algo como: anda logo, e Taru agradece a ela por escoltá-lo até a capital. Taru optou por reencarnar em outro mundo. Então ele partiu para uma nova aventura, com o destino guiando o caminho. Próxima cena, vibes de capital real. Taru já tinha se despedido de Mina. Ele está só relaxando no meio da capital, com um monte de gente ao redor dele. De repente, uma aura azul surge na frente dele. Aquela vidente está lá também, dizendo que se encontram de novo. Confira as coisas, ela diz que o garoto tem muitas perguntas. Mudando de assunto, Taru está curioso sobre a profecia dela, perguntando para onde ele deve ir em seguida. Mudança de cena, Taru está na frente de um soldado, o cara o avista. Nosso herói exibe um sorriso, o soldado diz: se a guilda está do seu lado, você está bem. Bem-vindo à Vila Densis. Este lugar tem receio de novatos, então nada de gracinhas. E Taru está tranquilo com isso, apenas agradece a ele. A vibração do porteiro indiferente e os olhares gelados dos habitantes da aldeia foram suficientes para fazer qualquer um suar. Disseram que o prédio de telhado azul era a guilda. Olhando em volta, ele finalmente o vê. Naquele momento, a recepcionista percebe alguém entrando. Mostrando seu cartão, Taru diz que quer fazer suas atividades aqui. A moça pede para ele aguardar enquanto verifica algumas coisas. Devolvendo seu cartão, ela diz que ele é Rank G e deve dar uma olhada no quadro de avisos para missões. Vendo isso, Taru pensa que é a recepção mais chata que já teve em uma guilda de aventureiros, perguntando onde fica a pousada. Ela diz que é apenas uma pousada sem nome a 2 casas de distância. Chegando lá, Taru dá uma olhada no lugar. Uma mulher aparece dizendo: isso não é um playground para crianças, mas o garoto diz: só preciso de um quarto. A mulher pergunta se ele tem dinheiro e ele diz que vai pagar adiantado por 10 noites. Ao ver as moedas, a mulher fica chocada com o dinheiro, dizendo que o quarto dele é o segundo do fundo. Ao entrar, o garoto pensa que pelo menos agora ele tem um lugar e percebe que a maçaneta caiu quando ele abriu a porta. Então ele terá que consertar isso mais tarde. Ainda assim é legal. Esta será sua base por um tempo. Primeiro as coisas primeiro. Ele fará algumas missões. Ele é de classe D, então não pode ser exigente. Assim que isso estiver feito, ele vai explorar a aldeia. Com suas habilidades de carpintaria, habilidades de jogo reverso e habilidades de precisão, consertar as coisas deve ser fácil, então o garoto inicia sua missão, consertando aquele telhado. Alguns minutos depois ele termina, e a recepcionista diz: espera, você já terminou? Enquanto ele desce as escadas, ela continua observando-o, perguntando se ele tem habilidades em carpintaria, porque não esperava um trabalho tão profissional. E Taru responde: então, missão cumprida?
Ela acena com a cabeça, dizendo que cuidará da papelada. Cena muda para dentro da guilda, e a garota menciona que ele já completou várias missões antes. Então ele se qualifica para uma promoção, e agora ele é categoria F. Taro pega seu cartão e agradece a ela. Cena muda para ele entrando em seu quarto, mas então uma besta aparece atrás dele. Nosso herói vê o cara. A besta pergunta se ele é um novato. O nome dele é Bob, um aventureiro, e ele pergunta se o garoto também é. Taro o cumprimenta dizendo que é meio que um, e Bob diz: legal, mal posso esperar para fazermos equipe. O quarto dele é ali atrás, e ele é Rank E. Ouvindo isso, Taro diz que acabou de ser promovido para Rank F. Bob, ao perceber que Taro é novo, diz que se ele precisar de ajuda, deve procurá-lo para conselhos. Então ele se lembra de algo. Chloe, a recepcionista, mencionou que Taro fez a missão de reparo da guilda, poupando-lhe muito trabalho. Taro acena pensando que finalmente encontrou um cara legal, e amanhã ele enfrentará missões de nível Efé e dará o seu melhor. Mudança de cena para outro dia. Parece déjà vu, pois Taro está colhendo ervas novamente. As habilidades do óleo da verdade eram para checar as coisas. Misturando isso com conhecimento de plantas e detecção de perigo, ele criou uma técnica legal, tudo para coletar ervas enquanto detecta perigo. Então nosso herói vê alguém sendo perseguido por 4 goblins. Sem tempo a perder, ele salta para ajudar e, surpresa, é o Bob sendo perseguido. Então o garoto pula para ajudar, usando seu arco e flecha para derrubar um goblin, e termina o resto com sua espada. Com Bob no chão, Taro pergunta se ele está bem, mas depois vê que a besta está envenenada, parece inconsciente. Ao lado dele, há um punhal com algum veneno. Vendo a situação, Taro sabe que precisa se apressar, dizendo que vai tratá-lo imediatamente. Ele tira uma pomada de sua mochila e também dá um remédio. Ainda assim, a poção sozinha não é muito reconfortante. Ele não havia tentado antes, mas misturar a poção antídoto deve aumentar suas chances de sobrevivência. O garoto começa a usar sua habilidade na fera. Parece que está funcionando, aliviando sua dor. A respiração dele se estabiliza, e o garoto desaba, exausto, pensando que já deve ser o suficiente por agora. Mesmo assim, é melhor voltar para a aldeia, pedindo a ele para aguentar um pouco mais. Mudança de cena para outro local, e o médico diz que o tratamento rápido salvou sua vida, e que ele provavelmente está bem agora. Taro diz que o veneno o atingiu com força, pedindo para deixá-lo descansar ali por um tempo, mas o médico diz: fiz minha parte, agora leve-o embora. Taro acha que o cara é bem frio. Todos lá parecem não ter sentimentos. O guardião alertou que esta vila é desconfiada de estranhos, mas isso é simplesmente loucura. Cena muda para o menino levando a besta para o seu quarto, então ele acorda, perguntando onde está. Resumindo, ele se lembra de ter sido atingido por veneno de Goblin, mas Taro diz que esta é a pousada da aldeia, e ele o encontrou desacordado. Mas calma, ele tratou seus ferimentos e se livrou do veneno, então ele deve ficar bem agora. Perguntando se ele já esteve em uma missão antes, e Bob diz que estava fazendo limpeza de monstros no santuário à beira da estrada. Esse lugar é dedicado à divindade da vila, e ficou estranho ultimamente por vários motivos. Resumindo, mais monstros apareceram, e Taro pergunta se é por isso que a limpeza foi uma missão, e o cara diz que sim, mas algo estranho estava acontecendo. Ele é de uma tribo canina, então confia em seus instintos, e com isso, ele o avisa que o santuário tinha um cheiro suspeito. Apesar de ser fraco, o mesmo cheiro vinha da aldeia, e não há dúvida sobre isso. Ao ouvir isso, Taro disse: ei, este lugar é muito estranho, pensando que pode haver algo estranho naquele santuário. Bob disse: antigamente um morador local me disse que o pessoal da aldeia era super tranquilo, mas agora é totalmente o oposto. Bob entende o que o garoto está dizendo. Mesmo assim, ele deve muito aos aldeões, então ele está disposto a correr alguns riscos e desvendar o mistério do santuário. Nosso amigo está absorvendo tudo, ficando quieto, dizendo que não pode assumir missões de limpeza por causa de sua patente, mas ainda quer ajudar. Ele está fazendo isso porque quer, e vai para a floresta para apoiá-lo. Bob está sorrindo. Tudo bem, vamos fazer isso. E assim eles estão prontos para começar. Bob diz: desta vez, sem erros. E bum, eles estão na floresta. Nosso garoto fecha os olhos, concentrando-se intensamente. Usando sua habilidade de detecção de presença, ele detecta um monstro nas proximidades. Apenas um goblin, nada demais. Achando que deveria deixar passar, o monstro desaparece e ele pensa: ufa, escapei por pouco, porque ele precisa encontrar aquele santuário rápido. A presença de Bob está por perto também, mas há outras energias ao redor. De repente o garoto fala: uau, há um monte de goblins por perto e também um feiticeiro. Taro diz: primeira vez vendo um desses caras maus. A faca do goblin que acertou Bob estava envenenada, provavelmente foi obra do feiticeiro. Feiticeiros goblins são raros, inteligentes e podem fazer magia, então não são brincadeira. Olhando para eles, Taro está pensando: este deve ser o santuário que Bob mencionou. E os goblins estão indo para dentro. Aquele santuário está parecendo duvidoso, pensando no que fazer. Talvez esperar os goblins saírem, mas Bob pode estar vindo também. De repente, há barulho nos arbustos. Taro pensa que pode estar atrasado. Então o Bob aparece. O feiticeiro o avistou. Irritado, a besta diz: esses monstros estão destruindo o santuário. Em segundos, uma horda de monstros avança contra ele. Ele os enfrenta como um chefe.
Enquanto isso, o feiticeiro está preparando um feitiço de longe, invocando uma bola de fogo. Tarô diz: cuidado, mas já é tarde demais. Num piscar de olhos, Tarô saca seu arco e flecha, mirando no feiticeiro, mas uma espada bloqueia o Goblin. Também há um Goblin totalmente equipado com armadura. Enquanto isso, Bob está solando os Goblins. Tarô diz algo como: vamos nos reagrupar por agora, usando magia para jogar algumas pedras, acertando os Goblins para ajudar Bob. Ele se aproxima do protagonista. Eles conseguem se reagrupar. Depois eles estão fugindo, e Tarô diz: nós chegamos bem longe, né? Bob diz: você está bem, garoto? E ele diz que está bem. A besta diz: você me salvou de novo, Tarô? Velhos hábitos custam a morrer, e ele não sabe quando parar até que seja tarde demais. E Tarô diz: que bom que saímos dessa inteiros. Mudando de assunto, a besta diz: vamos reportar isso à guilda. Cena muda para o salão da guilda. Chloe está chocada com os relatos do feiticeiro e do Goblin blindado. Bob disse algo como: precisamos de reforços o mais rápido possível, mas Chloe respondeu: da última vez que fizemos isso, todos se mandaram, exceto você. Bob perguntou sobre o mestre da guilda e se ele poderia ajudar em uma luta, mas Chloe disse algo como: ele se cansou dos aldeões e desistiu há 3 meses, então estou gerenciando isso sozinha. Ao ouvir isso, Tarô está pensando que é pior do que ele pensava. Se os desertores falarem mal da vila, nenhum aventureiro vai querer vir. Como disse Bob, eles não podem salvar a vila sem enfrentar a raiz do problema. Parece que é só eles contra os Goblins. Aí a Chloe diz: como representante do grupo, estou te dando uma missão para eliminar os Goblins, sem limite de tempo. E o Tarô responde: desafio aceito. Então a Chloe diz: o resto é com vocês. E o Tarô diz: vamos nos preparar, é tudo por nossa conta? E o Bob diz: enfrentar um esquadrão de Goblins com um feiticeiro e um cavaleiro só com a gente? Isso é loucura. Mas Tarô disse: não precisamos fazer tudo de uma vez ou imediatamente. A partir daquele dia, Bob e Tarô começaram a limpeza definitiva dos Goblins no santuário. Os Goblins andam em grupos, então eles agem de forma inteligente, derrotando-os um por um. Assim que ele puxa a flecha, ela acerta um Goblin, e lenta mas seguramente, a dupla dinâmica reduz seriamente o número de Goblins. Eles eliminaram todos os Goblins comuns. Agora, o feiticeiro Goblin e o cavaleiro têm que ir caçar comida, e é apenas uma questão de tempo. Nosso herói fica de olho no santuário, totalmente imóvel, pensando que o inimigo é mais forte do que ele, e quando as coisas ficarem difíceis, a força de Bob será crucial. Nesse momento, aquele cavaleiro blindado sai. Bob pergunta se é a hora, mas Tarô diz que ainda não. Enquanto isso, o Goblin parece distraído, mas logo depois olha para o outro lado. Aproveitando o momento, os dois começam seu ataque. A flecha acerta a cabeça do Goblin, mas não faz nada, apenas deixa a criatura muito irritada. Bob tenta acertar o monstro também, mas ele bloqueia com seu escudo. Tarô não desiste, então ele usa sua magia negra, aparentemente atordoando a criatura. Finalmente, os ataques de Bob começam a funcionar. Tarô salta com sua espada, causando mais dano na criatura. Nosso garoto ativa sua habilidade de detecção de presença para encontrar o feiticeiro, dizendo que ele está por perto também. Mas então, aquele cavaleiro vê uma abertura e acerta Bob, que recebe o golpe de frente. Nosso herói inspeciona a cena, continuando a atacar o monstro blindado, mas então ele realmente leva um golpe, ficando bem machucado. Ele cai no chão, atordoado. O Goblin começa a rir, achando que acabou o jogo. Nosso herói está definitivamente machucado. Ainda assim, ele não desiste e empunha sua espada. Nesse momento, uma aura azul o envolve. Em um último esforço, ele acerta um golpe no monstro, aparentemente derrubando-o. O menino no caos percebe que está realmente ferido, mas não há tempo para relaxar porque o feiticeiro Goblin já está atrás dele. No meio de tudo isso, Tarô usa sua habilidade de super região e se cura completamente. O feiticeiro fica chocado com o que vê, mas então ele ativa sua habilidade de chamas enquanto Tarô usa sua magia negra. Entregando uma poção a Bob, ele diz para ele se curar rapidamente. Usando sua magia negra, ele bloqueia as bolas de fogo, mas então uma bola de fogo enorme vem em sua direção. Bob ainda está desacordado. Nosso herói mal consegue desviar do ataque. Aquele Goblin consegue falar e diz que desta vez não vai errar. Mas justo então, Bob acorda, dizendo que não vai a lugar nenhum, derrubando o Goblin armado. Com isso, a batalha termina. Nosso herói, exausto, apenas sorri, agradecendo pelo salvamento, mas Bob diz que já o salvou antes. Então o protagonista pergunta se pode ir em frente e relatar o fim da missão. Bob diz claro, mas se pergunta o que o garoto vai fazer, que diz que está curioso sobre o que há dentro do santuário. Então ele começa a entrar. Ele usa um círculo mágico, dizendo que parece vazio por dentro, mas ainda assim, os espíritos sombrios estão se reunindo. Olhando pra frente, ele avista um totem montado pelos Goblins. De qualquer forma, é nojento e fede, então eles têm que limpá-lo. Mas logo em seguida, um tremor acontece após ele usar sua habilidade de purificação. Aquela coisa desaparece e Tarô pergunta se estava amaldiçoada. Além disso, ele teve que purificar aquela outra coisa também. O garoto se aproxima da pedra usando sua habilidade. Um círculo azul envolve toda a coisa. Ela começa a flutuar no ar. Escritos malucos aparecem na pedra. E o sistema diz que ele obteve a magia do espírito das trevas. O garoto fica chocado com o que ele conseguiu.
Então, uma mão preta aparece. Ela começa a falar dizendo que é o espírito escuro Plutão, e que Tarô o salvou. Uma maldição estava na pedra sagrada onde ele vive, e também bagunçou a vila, e está grato por quebrar a maldição. Isso não é muito, mas dará a ele a bênção do espírito das trevas. Isso aumenta o poder da magia das trevas e sua resistência a ela. E como ele tem resistência a status, ele não será atingido por habilidades de magia das trevas. Então, isso é o máximo que pode fazer com seu poder atual. Depois disso, Tarô agradece pela ajuda, e o monstro diz que está feliz em ajudar. Agora tem que ir porque não vê o mundo lá fora há séculos. A criatura sai e Tarô pensa que já pode ser meio-dia, porque está tão claro. Bem nesse momento, uma vibração sombria envolve ele, toda misteriosa e tal. As crianças ficam tipo: uau, acho que acabei de ganhar algo épico. Se o espírito assustador estiver certo, a maldição da vila deve ter acabado agora. E bum, estamos de volta à guilda. Bob diz algo como: calma aí, tem algo acontecendo. Tarô finalmente volta. Ele diz: cara, você demorou uma eternidade. Eu estava prestes a sair em uma patrulha de busca. Eles querem dar os parabéns pra ele porque derrotaram os goblins graças a ele. Mas Tarô diz: não, eu fui quem foi salvo. Bob diz: bem, pelo menos aquele cheiro esquisito se foi. Você fez algo? Tarô está tipo: não tenho certeza, mas parece que a maldição da vila é coisa do passado. Bob reage: sério? E Tarô diz: foi o que o espírito falou. Chloe e Bob ficam tipo: espera, o quê? Mas então Chloe chama o cara principal. Ela diz: a guilda tem uma recompensa pra você? Muito obrigado. Mas Tarô: não, dá pro Bob. Ele descobriu primeiro. Bob disse: quando o Cavaleiro Goblin me nocauteou, pensei que era o fim do jogo, e se Tarô não tivesse intervenido, ele seria comida de monstro. Bob diz: eu também te pago pela poção. Mas Tarô responde: não se preocupe, foi caseira, deixando ambos confusos, pensando: como assim? Chloe diz: Tarô, você deve ser um mago das poções. Ele é bom em várias coisas, até em fazer poções. E Bob diz: cara, você é incrível. Mas Tarô responde: não, é só uma habilidade estranha, deixando os dois coçando a cabeça. Chloe disse: desculpe por te animar, você deve ter trabalhado duro. Tarô está pensando neste mundo, sua habilidade é chamada de inútil e tem um monte de nomes bobos. Não é de admirar que eles estejam confusos. Então Chloe diz: a aldeia voltou ao normal. Bob disse: o clima está muito melhor do que quando cheguei aqui. Nós realmente salvamos o dia. Resumindo, missão cumprida. Tarô está pensando que continuará usando esse poder, tudo para ajudar as pessoas por todo o reino, porque é por isso que ele está aqui. Ele veio para este mundo por conta própria, então está totalmente comprometido em ajudar os outros.